Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Grifato. Então, se você gosta do canal, acompanhe a gente, ative aí as notificações para ficar sabendo de todos os conteúdos que a gente publica. Hoje eu tô aqui com uma pessoa que tem um conhecimento grande, uma estrada já na vida que tem muito a ensinar pra gente, que é o Antônio Carlos Rezende, que é o sócio-diretor do Grupo Rezende. Obrigada por ter aceitado o convite, uma alegria ter você aqui e seja bem-vinda. Obrigado, Lígia. Para mim é um prazer estar aqui na Grifato, conversando, trocando ideias, aprendendo, é sempre muito bom. O Antônio Carlos já chegou aqui ligadão, a gente já estava falando de mil coisas, aqui já passaram uns 7 assuntos aqui antes da gente começar o pod. E faz um favor para mim, se puder compartilhar a sua história, de onde você veio, como você começou. Eu diria que eu quase que acompanhei a evolução da pecuária brasileira como um todo. Até 75 a gente era importador, claro, de alimentos e de carne. E minha família tinha, meu pai, os irmãos dele tinham primeiro, meu avô tinha 2 fazendas, uma em Minas e uma no Rio de Janeiro. Na do Rio de Janeiro, em Barra Mansa, eles mexiam com café, e a de Minas, eles mexiam com tudo, porco, cana, galinha, fazer cachaça, alambique, tudo um pouco. Ele teve 5 filhos, 4 homens e uma mulher. E o filho mais, todos eles foram engenheiro. O mais velho engenheiro agrônomo, os outros todos engenheiros civil. Já se formaram todos? Já, faz muito tempo. Eu estou falando lá nos anos 50. Sim. Barra Mansa começou a ficar decadente em café. Começou a produzir menos pelos anos e tal. E um dos filhos dele resolveu conhecer Londrina, no Paraná. E aí, conheceu Londrina, achou que aquilo era promissor, voltou pro pai, falou: o que nós vamos fazer? O pai falou assim: não tem problema, eu fico com essa fazenda de Minas, vendo essa daqui, e vocês vão para lá. Vão para lá e começam a vida por lá. Saem daqui e vão para lá. E foram todos para lá. E lá deram muito sucesso. Em primeiro lugar, porque a fazenda, a região produzia muito café, produziu por muitos anos. Londrina é uma cidade muito crescente. Então a família começou fazendo, e os outros irmãos todos a engenharia civil. Então começaram fazendo agricultura, café. Aí o sanguinho de engenharia cresceu, montaram uma construtora, fizeram o primeiro prédio de Londrina, o segundo prédio de Londrina, o aeroporto, e assim foi. Gente empreendedora. E cresceram com isso, exatamente. Aí criaram uma construtora, essa construtora virou construtora de estradas, e eles compraram uma fazenda no Pantanal em 56, que é Santo Antônio das Três Marias. Era uma área grande na época, eram 65 mil hectares. Nossa, grande. E começaram lá a colocar gado, esse gado recriava, essas bezerradas saíam um ano e pouco marchando, iam para Presidente Epitácio, para uma fazenda que tinha de engorda, para daí morrer no recém-aberto Bordon. Eu lembro. Depois disso, em 74, 75, tiveram grandes geadas no Paraná. Acabou o café. Uhum. Aí meu pai e os irmãos conseguiram trocar a posição e ir com muito mais força para Mato Grosso. E saíram comprando muito mais fazenda em Mato Grosso. Então, o que te acompanhou foi, primeiro, que eu acho que o Brasil é uma coisa interessantíssima. Nós éramos importadores de 75 de carne. Nós somos o maior exportador de carne, com um gado que veio da Índia e um capim que veio da África. É bastante interessante. E nós tínhamos que aprender isso. E ainda bem que apareceu a Embrapa, ainda bem que apareceu uma porção de coisas para nos auxiliar. E nós aprendemos. Então, eu passei por todas essas etapas ao longo do tempo. De abertura de fazenda, de experimentação de capim, terras novas, virgens, com alta produtividade. Então, primeiro de tudo, você estava interessado em formar. Nós passamos 20 anos formando. E o incentivo para derrubar, porque você tinha no INCRA e outras coisas, se você não derrubasse, você era penalizado. Era o contrário. Então, era o contrário essa história, invertida. Depois, nós fomos fazendo melhoramento genético ao longo dos anos, mas acreditava muito nisso, mas medir era muito difícil. Então, em 70, nós começamos a inseminar em 69, com observação de cio. Nossa. Em 72, 73, a gente inseminava 4 mil vacas. Foram pioneiros nisso. Pioneiros. Inseminávamos 4 mil vacas com observação de cio, etc. Nossa. E tal. Era uma equipe de gente, já uma era bagunça. Grande, já era bem grande. Era grande, né? Porque meu pai já mexia com hoje coisas grandes. Hoje é enorme uma operação dessa. Então, aprendemos isso. E depois isso foi desenvolvido nas fazendas até os anos 80, 80 e pouco. Depois isso tudo passou por um processo de divisão de bens entre eles.
acomodou-se as coisas e nós herdamos a nossa parte. Meu pai morreu quando era muito novo, tinha 20 e poucos anos, e passaram a gestão para mim. Primeiro, de todas as fazendas, porque tinha um processo entre dividir e entregar para todas as partes que ia durar 10 anos. Horror. Tinha que fazer coisas iguais. Então ficou sob minha E responsabilidade. não tem o igual na Terra. Não Tem uma mas... terra que é mais perto, tem outro que tem a sede, tem um... mas nós temos uma coisa seguinte, com todas as considerações, nós tínhamos que ter estruturas iguais, a mesma quantidade de pasto formado em cada quinhão, a mesma quantidade de curral, a mesma quantidade de sede, a mesma quantidade de casa. Se aproximar o máximo possível de uma igualdade. Da igualdade. E isso seria feito por todas as partes com participação igual. Foi bem pensado até na época. Feita a divisão, nós tocamos as coisas. Então, daí sobrou para nós as fazendas e de lá para cá estamos tocando as coisas. Não avançamos muito na agricultura, porque a gente viu na época dos fins dos anos 80, 90, muita gente se apertar para valer em agricultura. Eu diria que quase que quebrar, aí vieram eram muitos planos também, o plano... Uma época muito tablitas, ruim, né? Uma época complicada, de alta inflação, de tudo isso, e nós éramos dependentes dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos produzissem soja, a gente não tinha para quem vender. Se os Estados Unidos não produzissem soja, teríamos bons preços. Então, era um mercado muito volátil. Isso nos assustou muito. A gente viu muita gente grande se complicar, se perder. E falando, isso daqui não é para nós. E não compramos terra para valer de agricultura. Do ano 2000 para cá, houve uma outra grande mudança para o agro brasileiro, que é a entrada da China no mercado, e isso tudo muda. Muda na compra de grãos, muda na compra de carne mais crescente, mas isso tudo muda. Então, o que a gente tem são as ferramentas para trabalhar hoje isso. Mas, assim, a história que vai mudando. Primeiro você estava preocupado em formar, depois você estava preocupado em rentabilizar um pouco o negócio, mas muito pouco, na verdade. Começar a colocar ordem. Muito mais colocar ordem e controlar do que rentabilizar. Rentabilizar nós estamos tentando de poucos anos para cá. Acho que as ferramentas estão aí, mas elas se complicaram. Eu gostava muito mais do meu tempo antigamente, que eu fazia um bom contrato a termo com o frigorífico. Hoje você vai na bolsa. Que é muito mais difícil. É muito mais difícil, muito mais caro e pouco representativa. Na verdade, para você fechar o que você quer, vai ficando caro os processos. Exatamente. É necessário, precisa ser feito, mas não é prático. Era muito mais prático quando eu fazia um bom negócio a termo a tantos reais. Aí, Mas o problema é que os frigoríficos saíram desse mercado de bolsa e, diante disso, o que nós temos? Uma bolsa frágil, com só especulador e algum criador fazendo ponta. No fim do mês a gente fica apreensivo para ver o que vai acontecer ali com a liquidação. As liquidações não acontecem tão bem, e são volumes pequenos. Sim. E uma outra coisa que eu acho complicada é que o frigorífico continuou fazendo mercado a termo, mas ele mudou a maneira de fazer mercado a termo. E nós não entendemos isso. Porque por isso, enquanto ele não entender isso, nós estamos no jogo deles. Que é o quê? Eu agora faço um preço em exal, que é o CPEA. Quando eu prometo que eu entrego em CPEA e ele vai definir o CPEA pelo preço de balcão, eu estou dizendo só o seguinte: eu te entrego a qualquer preço. Por favor, me dê escala. Agora, se você não jogar e o mercado inteiro joga assim, e você não quiser jogar nem assim, aí vai ficar pior ainda. Então, é um mercado que está difícil nesse sentido, mas eu acredito muito na pecuária, nos preços que vão reagir, nas coisas que vão voltar ao normal. Acho que nós somos muito produtivos, nós vamos ser cada vez mais exportadores. E nós estamos que o mercado interno também compra um pouco mais de carne, tem mais capacidade de comprar carne do que tem hoje. Esse negócio é complicado. Se você pegar nos Estados Unidos, por exemplo, a informação do preço do boi abatido, seja indústria grande ou pequena, ela é compulsória. No preço que foi, que dia que vai ser abatido, a condição do animal, se tem bonificação ou não, e o tipo de negócio. E aqui, assim, o cara informa se quiser. Então fica uma coisa muito subjetiva. Não é uma real amostra, né? Não. É uma amostra formada, vamos falar. E ela é distorcida em mais uma coisa. Se eu tenho que matar 1000 bois por dia, um frigorífico, uma planta, e eu garantir 900 bois, 800 bois por CPEA, os 200 é que vão definir um balcão. Portanto, eu vou pagar bem barato nos 200 e vou comprar eles bem longe, que é uma maneira de baratear. Isso. E eu distorço. Isso. E aí lá eles têm essa comunicação compulsória e aqui a gente cai na burocracia. Falar, não, tá, mas qual que é a comunicação? A nota fiscal? A nota fiscal é emitida não necessariamente no dia do abate. Então, como é que faz, né? A gente tem gargalos aqui problemáticos. Mas quando você assumiu, você já estava inserido ali no negócio, aos 20 e poucos anos? Tava na marra.
Tava na marra. O que você queria fazer? Não, eu queria fazer isso mesmo, mas foi muito mais acelerado do que eu precisava. Claro. Sempre é numa condição dessa, né? Mas gostava de fazenda, continuo gostando muito de fazenda. Acho que é uma das poucas coisas, talvez construção também, seja, que é muito palpável. Quer dizer, você de fato vê o que você fez. Pro bem ou pro mal, mas você vê. Você vê a produção, você vê na agricultura, na pecuária, você faz isso e acontece aquilo. É lógico, você tem tempo, interferências diversas que também modificam o que você está fazendo, mas é palpável. Quando você está só no financeiro, não é tão palpável. Tem setores que não é... Então, isso eu acho fantástico. E hoje você mora em Londrina e vai para fazenda lá? Moro em São Paulo. Ah, você mora aqui em São Paulo? Moro em São Paulo. Nasci em São Paulo, cresci em São Paulo. Então, é o que você estava me falando, rodo o mês inteiro. Rodo, ando bastante. E agora, de uns anos para cá, a gente já mexia com genética, já comprava, inseminava, como eu falei lá atrás. Só que o que a gente fazia era comprar sêmen, comprar touro e colocar e colocar no rebanho e acreditar que aquilo que os outros estavam fazendo era bom, sem conseguir medir muito no nosso plantel. Então isso me levou, perto do ano 2000, a entrar na Deltagen. Para quê? Para colocar todo o rebanho sob mensuração, medindo, dentro de um programa que tem uma série de critérios. E aí sim eu pude começar a avaliar no meu plantel o que estava acontecendo, qual era a melhor vaca, qual era a pior vaca, o que eu tenho que descartar, para onde eu tenho que ir. É a evolução de quando vocês começaram ali. Que é a evolução. Evolução, é você conhecer para saber o que precisa ser colocado ali, né? E por que o SAPE? Por que você foi no SAPE? O SAPE, inicialmente eu fui no Ian Hill, conheci o processo, achei interessante, mas o que mais me levou para o SAPE, inicialmente, não foi nem os critérios, que eu não tinha condição de avaliar tão bem qual era a vantagem de um para o outro, é que eu não precisava ter a vaca registrada. Era o único lugar que eu podia colocar o meu plantel inteiro no programa, em médio prazo, e daí tirar medida do meu plantel inteiro no programa. No outro eu tinha que colocar, era o antigo L1, etc e tal, era complicado. Eu ia levar 3, 4 gerações. Muito lento. Muito lento. Muito lento. E muito caro. Muito caro. A genética, ela já é lenta mesmo, né? Então, eu não quis perder mais não sei quantos anos fazendo isso. Então, eu falei, vou pra cá, vou... Agora, a gente no começo capotou feio, porque você achar que vai fazer genética anotando no papelzinho e aquilo vai dar certo, tem um Procoleta, tem um isso, aquilo, só aquilo vai resolver? Não. Não Enquanto a gente não desenvolver um software que resolvesse as coisas que eu brinquei just in time, ou seja, cada vaqueiro meu tem no celular todo o rebanho da fazenda. Quando ele está brincando uma vaca, ele sabe se aquela vaca está naquele pasto, se aquela vaca existe. Portanto, ele pode linkar aquele bezerro naquela vaca. Então, foi desenvolvido software na época, meu irmão mexe com isso. E aí foi ferramenta. Outras coisas, foi ferramenta. Entendi. E hoje, vocês, qual que é a comercialização de vocês? Quanto que vocês produzem por ano para colocar no mercado? Então, a gente vende cerca de... A gente tem duas fazendas no Pantanal de cria, com cerca de 15 mil vacas, sendo que mais ou menos de 9 a 10 mil estão na Deltagen. Tem mais ou menos 500 a 800 vacas PO dentro do programa de melhoramento PO. E o resto são as mais fracas, vão ou para cruzamento ou para fazer virar receptora. Cara, é grande ali numa região desafiadora, Muito né? desafiadora. Muito desafiadora. Então, o que a gente faz? A gente hoje produz com isso tudo. Esse ano acabou de sair o número, no ano passado a gente produziu 1.100 e poucos touros SAPE e mais 200 e poucos touros PO. Nossa, é muita coisa. E esse ano, acabou de sair agora, fiquei super satisfeito. Nós estamos com 1.500, 1.480 e tantos touros candidatos a SAPE. Então, é um sinal bom, que nós estamos fazendo um bom serviço. Excelente sinal. E o que eu vejo, assim, na genética, as pessoas tinham que entender muito mais do que estão entendendo. Só que nós fizemos uma simplificação para grande parte das pessoas e isso trouxe, ao longo do tempo, distorções. Quando se começou a fazer melhoramento genético, os programas surgiram, o nosso principal defeito, de fato, era ganho de peso. Nós tínhamos um animal pequeno com a carcaça pequena. Isso, de fato, tinha que ser corrigido. Então, quando eu quis simplificar para todo mundo, para criar um índice, que naquele instante era uma grande coisa para simplificar, funcionou muito bem. Só que agora eu mantenho um índice para uma necessidade que eu já não tenho mais. Ah, tá. Que é um animal enorme. Eu não posso continuar crescendo esse animal. Não, você vai ter problema. A carcaça eu vou ter problema. Sim. Vou ter uma série de problemas. A gente tem os gargalos biológicos, limites biológicos. Exatamente. Só que acontece o seguinte, é difícil dentro de todos os programas, tanto o SAPE como o PO, como todos eles, você mudar essas regras do jogo com inteligência.
Então, nós vamos ter que sofrer com isso um pouco. Eu acho que o que as pessoas têm que... O que eu sugiro é que tentem a comprar, não por índice, mas por DEPs. Veja a tua necessidade real da tua fazenda, o que melhor se encaixa na tua fazenda e quais são os animais que melhor se encaixam ali. Nem sempre, depende das condições da tua fazenda, o índice te serve perfeitamente. Depende das condições da tua fazenda, esse índice já não te serve tão perfeitamente. A gente vai ter que ter, assim, olhar de empresário, porque as pessoas compram o líder de sumário porque se destacou, é bonito, tá legal. Mas é ele que a gente precisa para corrigir o que eu preciso nesse ambiente que eu tenho. O Serginho esteve aqui falando muito disso. Então as pessoas, elas não entendem que elas precisam ajustar o rebanho delas ao ambiente e talvez não seja aquele animal. Então, esse e é o aí projeto. falta conhecimento, né, dentro da fazenda. Você está falando que vocês buscaram software. Quantas pessoas têm um software focado em cria? Não, muito pouca gente Ninguém tem. E as medidas, porque o problema da pecuária, complicado, é que é tudo multifatorial. Ou seja, nós temos um prazo muito longo e N fatores influindo. Então, é muito difícil, se você não tiver ajuda de ninguém, você fazer uma correlação de causa e consequência. Exato. Porque as causas são muitas, as consequências também são muitas. Então, você nunca sabe, aquela consequência vem de quanto de cada causa. E esse é um problema nosso, complicado da pecuária. Mas o que eu brinco é o seguinte, você pode produzir, mal comparando, mas você pode produzir uma Ferrari e uma Toyota. E a Ferrari vai ser fantástica para alguns ambientes, mas para outros a Toyota é muito melhor. Não vai para frente. Então, acho que agora, essa é a questão. Eu acho que tem um passo atrás, ainda ninguém mede. Não. Você tem impressões que você vê no rebanho, coisas que você sente, que você vivencia, mas eu falo que enquanto você não mede resultados, você é só um bobo com uma opinião, entendeu? Sim. E a hora que você vai mais a fundo ali, tem muita coisa para melhorar no ajuste fino, e hoje a rentabilidade da pecuária está no ajuste fino. Ela está no ajuste fino, ou eu diria para você que mais complicado ainda que isso. A rentabilidade da pecuária está em duas opções. Ou eu tenho uma constância e vou no ajuste fino, e é verdade, ou é no acerto de momentos. Também. Tem que ser feito. Nós estamos na baixa, antes da baixa eu vou vender, depois eu recompro, esvazio minha fazenda. Eu estou falando aqui, mas eu não faço nada disso. Eu estou nessa segunda linha, na primeira linha que você colocou de ajuste fino. Mas às vezes ganha mais quem acerta nos momentos, nos movimentos. Eu escutei uma frase essa semana muito, muito inteligente. Não sei quem que falou. Falou assim, na alta, boi é dinheiro. Na baixa, dinheiro é boi. Muito boa. É isso aí, entendeu? E a gente precisa trabalhar nesse sentido. Então, você vê isso acontecer, né? A gente tá vindo de 2 anos muito difíceis. Eu não gosto de só ficar reclamando, porque se a gente for... Nós somos empresários, né? Se você só ficar reclamando, cara, se você não sair do lugar... Os ciclos são da vida. Nós temos que enfrentar as dificuldades e olhar para frente. Só que nós estamos saindo de um 2022 muito ruim, em margem. Um 2023 muito ruim, principalmente em preço. E um 2024 em que tá todo mundo assim, cara, eu não aguento mais, assim, já passou. Mas só posso dizer uma coisa, aguente. Porque 25 e 26 estão aí pela frente e serão bem melhores, não sei se serão brilhantes, mas serão anos bem melhores, vamos nos readequar. Nós já estamos sentindo isso no preço do bezerro, né? Já começamos a sentir e eu acho que esse ano vai ser leve. O ano que vem vai ser muito mais pesado. O bezerro vai ser caro o ano que vem. Eu acho que sim. Esse ano já sobe um pouco, o ano que vem vai subir bastante. Aí eu falo, olha a relação, olha o ágio, relação de troca, daqui para frente ela tende a voltar a piorar. Então acho que agora é um momento bom para quem tem bala na agulha, conseguiu, né? Manter aí de alguma forma. Eu não tenho dúvida, o problema desse ano é que quem tem bala na agulha, com a seca não tem pasto. Então esse ano, eu imaginava que o ciclo ia começar a voltar mais para trás já esse ano, reverter. Mas com o clima deste verão, o que aconteceu, desse primavera-verão, o que aconteceu é que se seguiu matando vacas e vai ter que seguir matando coisas porque não tem pasto para alugar. Então eu tenho dinheiro, procura um pasto, você não acha o pasto. Fora que, depois desse boom da agricultura, a gente perdeu o pasto para a agricultura também. Os caras arrendaram, entregaram, tá mais difícil achar. Eu acho que vai ser natural isso. E nós temos várias coisas aí agora que vão melhorar a nossa produção. Uma integração de mais ferramentas mesmo. Nós temos o DDG, que não tínhamos anos atrás. Nós temos outra casca de soja com mais vontade. Nós temos ferramentas para mexer com isso. O problema é que as correlações mudam o tempo todo. Então, a correlação entre comida e arroba muda o tempo todo. E você fazer um bezerro a um certo custo, por exemplo, vou tratar uma novilha para produzir um bezerro. Depende. Se eu estiver vendendo um bezerro de R$3.000, a conta é uma. Um bezerro de R$1.800, a conta é outra. Exatamente.
Aí você tem seleção, histórico de indicadores, histórico de seleção, isso fica mais interessante de você avaliar como que você vai tratar aquele animal. Né? Você começa a ter já uma visão intuitiva, embasada em dados também. Concordo, Lígia. Tratar aquele animal. Só que tem uma coisa nas fazendas que complicam isso. Você modulou as fazendas, você não pode mudar. Então, se eu estou com uma fazenda que eu tô lá com soja, com isso, com safrinha, cabe um X de animais no pasto, com mais que de comida. Se eu não posso dar comida, cabe meio X. Sim. E essa equação tem que ser montada o tempo todo. A gente fala hoje, né, tanto em, nossa, não pode desperdiçar pasto de jeito nenhum. Eu falo, gente, tem ano que é difícil, porque eu não dependo só da produção do pasto, ele não é uma gasolina que eu ponho no motor, eu dependo de chuva, de clima, assim, tem hora que sai um pouco da programação, então comida tem que sobrar um pouco. Pois é, eu também acho isso, não tenho dúvida, e a conta que é mais complicada é assim, quando você vai fazer uma agricultura, você prepara o milho, colhe o milho inteirinho e estoca milho. Estoca milho. Eu planto soja, colho soja, sempre estoco soja. O pasto não é esse processo, eu não posso colher ele inteiro. Quem colhe é o boi. E eu não sei por quantos meses de seca ele vai ter que colher. E aí começa com uma complicação que é bem mais difícil. E fazer silagem não é fácil do jeito que todo mundo coloca também, não. Não, primeiro não é fácil e depois não é barato. Quer dizer, você pôr na comidinha na boca do... Acho que todo mundo tem que ter. Acho que são ferramentas de gestão. Te ajudam numa seca muito grande, te ajudam numa série de coisas. Mas não é a solução. São ferramentas para serem usadas. Rotacionado também. Eu acho uma ferramenta forte. Eu acho que a pecuária ela vai exigindo cada vez mais ferramentas mesmo. Entendeu? Não dá mais para você deixar o boi no pasto lá e ver o que acontece esse ano. Mudou muito, né? Mudou. Se a gente parar para pensar, nós vendíamos... Nós fizemos há 20 anos atrás, junto com o Carrefour, um grupo de 5 ou 6 grupos de fazendeiros grandes e fornecíamos carne para o Carrefour. E eram novilhos jovens, precoces. Os nossos novilhos precoces tinham, sei lá, 4 anos e pesavam 18 arrobas. Esse era os precoces. Porque os outros vendiam com 6, 5. Então você vendia o boi de 3 anos e meio, era super precoce. Hoje é impensável. Né? Hoje é impensável. Impensável. Inclusive, China veio para dar um gás, um empurrãozinho, né? Veio. E falar, olha, vamos vender com ágio aí se abater com 30 meses. Por um lado, a China veio dar um enorme gás. E por outro lado, a Europa... Segurança enorme. A Europa, que já nos foi uma grande compradora, hoje não é mais. Por problemas internos dela, uma questão política, eu não vou nem discutir isso, é muito complexo. Degradação de poder de compra mesmo. Então, eles têm problemas econômicos lá gravíssimos, desemprego alto. Aí você não consegue mais expandir o consumo. Né? Fica difícil. Não, e eles têm que manter o pessoal no canto do campo razoavelmente felizes. Então, é uma equação difícil deles lá, não digo que... mas é complicado. Mas eles põem o pé na nossa jugular aqui. Põe. Né? A Anitta Bufaisal teve aqui, ela falou, cara, eu entendo o pessoal de fora colocar o pé na nossa goela aqui. Agora, de dentro é que eu não entra na minha cabeça, cara. Como que pode... A gente mesmo se sabotar aqui, se dar as mãos para eles e se sabotar aqui. Eu acho que nós temos uma visão muito ideológica. Infelizmente, na coisa ambiental, inclusive, nós temos uma questão um pouco pragmática e muito ideológica. Então, você olha as coisas pelo ângulo que você quer olhar. E sempre tem muitos ângulos para ser olhado. Isso dificulta muito. Acho que nós temos uma dificuldade, nós, setor do agro inteiro, temos uma dificuldade muito grande de conversar com o resto da sociedade. Explicar melhor. Nós fazemos muita festa para nós mesmos. Exatamente. Falou tudo. Não resolve. Ego. Isso não resolve. Me aplaudam aqui. Isso não resolve. Na verdade, agora, o que tem aqui, como todo e qualquer setor, na minha opinião, ele já tem muitas qualidades e mazelas. Agora, se você pôr só a luz nas mazelas, você parece um bandido. Eu vou te falar uma coisa que tem me desanimado. Não é desanimado, tem me feito refletir. Se você ter que explicar para as pessoas o óbvio de que um boi não é um carro. Boi não é carro. Animal não é carro. O boi ele é um animal, um organismo vivo que está em contato harmônico com o seu ecossistema. O carro tira lá combustível fóssil e joga na atmosfera. Você tem que explicar isso. Aí você fala, puxa, o que fizeram com os adultos, os adolescentes, dentro da cabeça deles? Então nós temos que voltar lá pro comecinho de novo. Então, eu acho que você tem toda a razão, mas o problema todo é que eu acho que nós nos explicamos mal. Eu vou voltar Também. Acho que nós nos explicamos mal. Nós compramos Tem várias coisas. É uma mistura de coisas. Por exemplo, nós somos
nós temos duas coisas no Brasil que trabalham concomitantes e que são absolutamente distintas. Um fazendeiro, um produtor rural, ele tem CAR, ele está com a sua fazenda registrada, cadastrada, com foto de satélite, tudo te olhando o tempo todo. E você tem uma enorme de terras devolutas também. Essas terras devolutas, se o governo não der conta, e são muito grandes, eu não estou culpando o governo A, B ou C, mas era muita coisa para tomar conta, elas são de fato tomadas por poceiro, madeireiro, garimpeiro e etc, etc e tal. Então, só que isso não é o setor rural. Não, não é. Não é. Mas passa para a sociedade como sendo. Exatamente. É porque, assim, não existe civilização sem desmatamento. Se você pega as cidades do Mato Grosso, que hoje são expoentes, produtores, um dia elas foram mato. Sim. E coisa de 30 anos atrás. Então não existe essa cidade se ela não tivesse passado por esse processo. E se pega essa realidade do Brasil ter evoluído e combatido miséria e ter passado por esse processo como se ele tivesse acontecendo hoje. Sim. E isso não é mais verdade. O que acontece hoje, em termos de desmatamento maciço mesmo, ele acontece em terras devolutas, terras públicas. É isso que hoje o problema nosso é esse. Exatamente. A gente faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto Equador e Chile. A gente tem fronteira com Colômbia, com Venezuela, com Bolívia, Uruguai, Paraguai. Então, como que faz, né? E ali passa todo tipo de coisa. Eu acho que a fronteira é um problema grande demais, não, é um enorme problema. Não tem como resolver isso, não. E o outro é a quantidade de terras devolutas para pouca gente. Quer dizer, então, Mato Grosso, sozinho, é maior do que França e Alemanha. Então, assim, nós como... E aí nós como um dilema, eu entendo todos os aspectos, só que são difíceis. Se eu cortar estradas, eu levo desenvolvimento, mas eu também levo desmatamento, eu facilito, é verdade. É civilização. É civilização. Então, como é que eu coordeno isso, controlo isso, é que é muito difícil. Outro ponto que eu escutei de uma amiga que é advogada ambiental esses dias, ela falou, você já tomou multa de trânsito? Eu falei, já. Né? Esses dias parei para uma velhinha passar com o andador, a hora que eu vi estava em cima da faixa, fechou o semáforo, eu tomei multa. Pegou a câmera lá e eu parando para a velhinha passar. Poxa vida. Com 3 crianças no carro, ou seja, eu sou uma criminosa por isso? Não. Então, porque você tomou a multa ambiental não significa que você seja um criminoso. E hoje as multas são aplicadas, né, de maneira remota, o monitoramento remoto. E com cálculos absurdos. Sim, absurdos. Os cálculos você não consegue entender de onde saem aqueles números. Você toma a multa de forma arbitrária, você está limpando um pasto, esse pasto já é pasto, você não está desmatando. Você está limpando o pasto, o satélite interpreta, o cara já te bloqueia no banco, no frigorífico, você nem foi notificado. Você vai descobrir a hora que você vai vender ou pegar crédito. Já me aconteceu 2 vezes e as análises dos frigoríficos estavam erradas e eu quero voltar para trás. Mas o meu embarque ficou adiado. Então, enquanto E aí meu embarque foi adiado e um deles foi bem na época que estava em plena mudança e queda de preço. Quando eu consegui reembarcar, o preço não era o mesmo. Prejuízo absurdo. Agora, uma discussão complicada, porque a culpa disso tudo, do erro, era do frigorífico, não minha. Exatamente. Mas eu também não assumi voltar no meu preço 10 dias depois. Então, você está dando mega poderes para uma empresa privada. Assim, como se ela tivesse que monitorar todos os seus fornecedores ali, fazer um papel que é do Estado. E o Estado, impossível ele ter contingente suficiente para monitorar tudo o que acontece ali dentro. E aí a gente tem vários erros, né? Questões que acontecem ali que acabam atrapalhando muito. Até você provar que focinho de porco na tomada, já foi o boi com a corda. Eu sou otimista. Eu não sou pessimista, não. Acho que essas coisas vão se aprimorar. E o que nós temos que entender é que, embora tenha alguns ambientalistas radicais, a gente começa como a classe, às vezes, começa a brigar com o ambientalista, quando a gente fala assim, não, eu sou ambientalista, sim, mais que você, veja bem o que eu posso fazer, isto, ou aquilo, ou aquilo. Eu sou na prática. Eu sou na prática. E a gente não faz isso. A gente é atacado e já sai nervoso. Uhum. Então, assim, não sei culpar, mas você pega um Pantanal, que pega fogo todos os anos, e a política do Pantanal é cada vez mais difícil você poder manter limpeza de pasto, etc e tal. Então, a macega cresce, facilita o fogo, etc e tal. Tem fogo provocado. Como toda parte da sociedade tem bandido, mas tem grande parte não é. Grande parte é gente séria que inclusive perdeu o pasto onde estavam suas vacas. Sim. Só que aí uma tristeza foto... sem fim. Tristeza sem fim, complexidade de aliar. Mas uma foto de uma oncinha com a patinha queimada... nossa. Pra você explicar isso... Viaja a Europa inteira. Viaja a Europa inteira. 1 segundo. É complicado. É o que temos. Mas a nossa comunicação é ruim mesmo. A nossa comunicação é ruim. Eu acho que as pessoas estão formadas para pensar determinadas coisas e não para aprender a pensar por si.
E a gente cansa mesmo, enfia o pé na jaca, né? Eu acho que hoje em dia a comunicação é muito feita pela internet e atrás de um tecladinho aqui do celular todo mundo é muito corajoso, né? Pra criticar, pra falar, pra apontar o dedo. Tem Acho que sim. várias coisas Eu ruins. acho que sim, mas eu acho que para completar o que você falou, quando eu tenho que postar isso tudo num tweet ou numa coisa de um parágrafo, vira um reducionismo tão grande que aí isso gera o radicalismo em todas as áreas, porque vira um reducionismo. Por isso que eu te falei, as pessoas são acostumadas a ensinar como pensar. Então você vai na escola, e eu já vi isso no material didático dos meus meninos lá em casa, eles já ensinam que o agronegócio é ruim, que o preço é caro porque se exporta muito. E falam, nossa, isso, meu Deus, não tem nada a ver. Deixa eu reexplicar. E aí, eles não são mais acostumados a ir atrás da informação primária. Então, deixa eu ver se os dados me dizem isso. Deixa eu ver se... Ninguém questiona mais. A informação é muito superficial. Muito tem agora um grupo de pessoas do agro que estão cuidando dos livros escolares. Não sei Sim, se é já viu. sensacional. Eu acho muito legal. Porque põe uma outra versão, tenta mostrar eles vão questionar, um outro aspecto. Né, as editoras. Falar, olha, vocês estão publicando isso aqui não condiz, né, com a realidade. Então, isso é essencial, fundamental. E a gente precisa olhar para dentro de casa também. Com certeza. Né? Agora, o que você me fala assim de desafios técnicos que vocês têm lá especificamente? Porque eu sei que o Pantanal, em termos produtivos, é uma das regiões mais desafiadoras do país. Então, a gente tem desafios técnicos. Nós estamos numa fase no Pantanal que é no Alto Pantanal, colado bem na divisa do Pantanal com o Planalto Central. Então, não tem um problema grave de alagamentos nem nada disso. O Pantanal é um solo frágil, terra mais fraca, cabe bem, e que de quando em quando alaga. Então, você tem que selecionar bem os capins, tem que fazer alguns ajustes. Tem que fazer alguns ajustes, mas basicamente é aprender a trabalhar com ele ao longo do tempo. E você não pode... Porque você também não pode deixar capim sobrar demais. Porque basicamente é uma edícula. Se a edícula sobrar demais, ela endurece e também não vira, fica passada e também não alimenta bem. Então, tem que tentar gerenciar isso. E quem fala de reprodução tem que alimentar bem, né? Então, o cara que leva isso a sério. E ao longo do tempo que a gente descobre no Pantanal, ou nas terras fracas, e por isso que eu acho que, assim, é curioso, quando eu voltei no Sumar, a gente tem poucos touros em Central, uns 10 ou 15 touros em Central, mas poucos touros, por quê? Porque nós temos animais mais equilibrados, que não destacam excessivamente no ganho de peso. Por quê? Porque eu não posso ter uma vaca no Pantanal que se destaca excessivamente em peso. E se ela precisar de comida? Ela não vai ter. Em alguma situação desafiadora. As pessoas têm que entender que não tem o melhor em absoluto. É uma conversa complicada, mas elas têm que entender que não tem o melhor. Então, vou fazer uma conta bem boba aqui. Onde eu tenho 3 vacas lindas de 600 quilos, eu ponho 4 vacas não tão lindas de 450, que são 15 arrobas. Essas vacas de 450 quilos produzirão mais bezerros e mais quilos de bezerro do que as 3. Essa é a conta. É mais fácil. Essa é a conta da eficiência. Essa é a conta da eficiência, você vai aprendendo ao longo do tempo. Então, eu tenho que ter um touro médio, eu tenho que ter uma vaca média de frame. A correlação é mais fácil fazer. A vaca de 450 quilos tem um bezerro próximo de 50% do peso do que de 600. Uma vaca de 450, eu tenho um bezerro de 210, 220, 230, é relativamente tranquilo. Uma vaca de 300 não me dá um bezerro. 600 não me dá um bezerro de 300. E é nessa seleção equilibrada que vocês vão. Esses são os atributos que vocês buscam. A gente usa basicamente 4 atributos. Como se simplificadamente, como pôr o gado em pé em cima de 4 patas. As 4 patas são, em primeiro lugar, fertilidade. Se eu não tiver fertilidade, eu não vou absolutamente a lugar nenhum. Em segundo lugar, eu tenho que ter eficiência. Eficiência em ganho de pesos. Eu tenho que fazer uma vaca que chegue rápido aos 400 e poucos quilos. Eu não quero mais, mas ela tem que chegar rápido aos 450 quilos. E o macho dela tem que chegar muito rápido até os 550, 600 quilos. 22 arrobas. Então eu tenho que ter eficiência. Eu tenho que ter rusticidade, porque se eu estou no Pantanal, eu tenho que ser rústico, eu tenho que aguentar o tranco. E aí sim, por último, eu vou procurar precocidade. Para enxertar mais cedo, vir mais cedo, porque o ciclo todo acelera. Essas são as 4 bases do meu tripé. O que a gente percebe muito é que, como ninguém mede muito, mas mede as coisas grosseiramente, eu tenho um índice muito bom de recompra dos meus touros. Por quê? Porque eles vão para o Pantanal, não desmancham e produzem um animal que está feito para nós e que se dá muito bem nessas regiões. Está bem adaptado. Está muito adaptado em terras médias e terras frágeis. Então, o que eu digo assim, o que eu tenho... Comparado, eu tenho uma Toyota. Compra uma Toyota. Agora, não, eu tenho uma condição especial de fazer uma Ferrari. Tá bom. Agora... Mas vai servir para o Pantanal? Vai servir para o Pantanal porque a verdade é que as coisas são muito complexas, nem tão complexas, mas são complexas e ninguém quer entender muito a fundo. Por exemplo, estou vendo muita gente
comprando touro ou sêmen que tem ADEP muito positivo para leite. E a resposta dele é: por que eu quero leite? Porque o bezerro mais Habilidade pesado. materna. Mas cuidado, porque em excesso eu tenho bezerros mais pesados, mas muito menos bezerros. E menos fertilidade, E, né? portanto, menos Claro. bezerro porque eu tenho menos fertilidade. Exato, antagônico. É antagônico. Então, ande equilibrado. Você tá abrindo uma leiteria, você tá fazendo leite ou você tá fazendo carne? Ande equilibrado, entendeu? É lógico que eu tenho que ter uma vaca que seja positiva para leite, mas ela não precisa ser extremada para leite. Não pode ser. Ainda mais se eu não tiver esse ambiente. Então, acho que é isso. Quer dizer, a pessoa tem que enxergar o que ela de fato precisa. Quando eu posso conversar, trocar ideia, é melhor. Hoje tem muita informação, né? É diferente de antigamente. Você via, às vezes, uma capa de revista, uma Globo Rural da vida, antigamente. Hoje tem muita informação. Eu acho que a gente se perde olhando muito pro vizinho, esquecendo de olhar para dentro. Falar, o que preciso aqui nessa minha estrutura? Isso eu acho que é muito importante. A gente se perde nisso mesmo. Novos tempos, nós temos que aprender cada vez mais, no excesso de informação, a separar o lixo daquilo que me serve. Exatamente. E tem vezes que aquilo nem é lixo. É lixo para mim, porque a mim não me serve. Sim, exatamente. Para outro é fantástico, mas para mim não é. Tem que ter uma... E a experiência que vai trazer isso, não tem outro jeito. Você pega esses Nelores agora, explosivos em marmoreio, eu acho aquilo fantástico, cara. Acho aquilo bonito. Só que aquilo vai pro lado da carne de qualidade, que é um nicho de mercado. Não é todo mundo que vai consumir isso, não é todo mundo vai ter dinheiro para conseguir bancar isso. E o Brasil ainda é um país que consome bastante, seu mercado é grande, não per capita, mas em volume. E a gente tem muito boi commodity para entregar aqui dentro. E nós vamos precisar dele. Então, eu não tenho dúvida. De novo, é como leite, o marmoreio é uma escolha. Mas a primeira coisa é o seguinte: para mim ter marmoreio, eu tenho que ter mais energia para o meu gado. Eu tenho que transformar gordura. Exato. Então, primeiro de tudo, eu tenho que saber se eu tenho estrutura de energia, eu tenho capim bom, eu tenho pasto de primeira, eu tenho terra fértil, eu tenho milho, eu tenho grão, eu tenho isso tudo. Então, eu tenho toda a condição de fazer. Aí, agora, a segunda etapa, eu faço a conta e vou ver se isso é positivo. Se eu consigo entregar isso para o público leva. Eu vou entregar, mas vai entregar com margem ou sem margem? E até quanto de volume, como é nicho, eu entrego com margem. Se eu superproduzir também, daqui a pouco não vale nada. Agora, eu acho louvável o trabalho, só que ele não é para todo uso e qualquer uso. Sim, com certeza. E me fala um negócio, como que é gerenciar tudo isso? O que faz parte hoje do Grupo Resende? Hoje o que a gente tem são 4 fazendas, 2 de cria no Pantanal e 2 de recria e engorda em Jucimeira, todas estão em Mato Grosso. As 2 de recria e engorda hoje nós temos confinamento, temos lavoura, temos plantão perto de 2.000 hectares de soja, parte disso depois vira capim-lavoura, temos rotacionado em alguns pastos, estão lá drone voando para cá e para lá para aprender como é que funciona o tamanho de pasto, o manejo de pasto, essa tecnologia, e tentar gerenciar isso o melhor possível. Como que é para você ser um cara só? Como que é gerenciar esse volume todo? Na verdade hoje eu divido muito com meu irmão. A parte de agricultura e de confinamento, toda com meu irmão, com o Zé. E eu fico com a parte mais de... Até porque agora eu comecei a ter que gastar mais tempo para vender os touros, para vender a produção. Então, tem que dar cara, mais dividido. Tem que dar cara, tapa. As pessoas precisam te conhecer. Precisam. Eu vejo, tem muita gente falando bastante. Tem até o Miguel conversando agora, como ele vende touro, etc e tal. Tenho conversado de vez em quando com ele e outros. A verdade é que a venda de touro é uma coisa pouco parcialmente técnica, mas é muito de confiança. Com certeza. Então tem que conhecer, tem que saber quem é, o que é, e se tiver problema você pode contar comigo que eu vou te resolver. É uma questão de marketing, de marca, de cara, de pessoa. Você tem que apertar a mão. Você tem que apertar a mão, o cara tem que tratar a fazenda, você tem que, se possível, ir na fazenda dele, então isso demanda tempo. É diferente. Porque eu não posso sugerir para alguém que meu touro se encaixa melhor ou pior se eu não tenho a menor ideia da realidade dele. Com certeza. Porque agora tem muita gente boa, muita gente séria fazendo um bom trabalho. Tem muita gente boa aí no mercado. Sim. Tem muito... O Brasil é muito grande. O Brasil é muito diverso. Então você vê, terça-feira a gente recebeu aqui um casal que é produtor lá no Nordeste, lá na Bahia. O cara saiu de uma região que em 2011 choveu 33 milímetros. 33 no ano? 33 no ano. Pô, isso é deserto. Chama Uauá, no sertão baiano. E nós estamos falando hoje aqui, chegando os vídeos da cheia lá no Rio Grande. Então, assim, o Brasil é muito diverso, né? Sem dúvida, e é isso também. Tô pegando dois extremos em anos diferentes. Sem dúvida, mas é isso também, que nós temos que saber. Primeiro que o Nelore se adaptou em quase tudo. Talvez não no sul, mas para todo o resto nós estamos aí com o Nelore.
Mas mesmo dentro do Nelore eu tenho linhagens e características diferentes que eu tenho que buscar que melhor se adapta à minha necessidade. Quais os indicadores, os principais indicadores que vocês olham lá, assim, medem e fica de olho naquilo para ver se a coisa está no rastro certo? Então, a gente mede muita coisa, mas basicamente lotação é uma delas. Tenta manter a altura de capim, controlar. Alguns drones agora tem um projeto que o pessoal que nos atende, né, que é a Nutripura até está desenvolvendo junto com o Chiro. Então esses drones voando para medir a altura de capim, medir tamanho de falha, quanto você tem de capim, quanto você tem de buraco, etc e tal, para mensurar o que de fato é daquilo que você imaginava que você tinha 100 hectares, quantos hectares você tem mesmo de pasto. Essa começa por aí. Muitas vezes a gente está supondo que tem 100 e não tem. Não tem. Agora, o problema todo é você mensurar o quanto você vai deixar de estoque. Se você deixar em excesso de estoque de capim, para mim o que é mais difícil... Perdeu. Agora, se você entrar meio rapado e a seca for muito profunda... Também não tem. Também você perdeu muito. Então, assim, para isso vai ter que ter ferramentas. Vai ter que ter silagem armazenada para os momentos mais graves. Vai ter que ter alguma série de coisas. E planejamento, por exemplo, rotacionado. Um rotacionado, se você tiver ferramentas para seca, fantástico. Use o rotacionado. Se você não tiver nenhuma ferramenta para seca... Você pode colocar numa saia justa. Você vai te colocar numa saia justa, porque das duas, uma. Ou você vai tá bambo demais com o rotacionado, você pôs pouco gado, porque o que tá te dando limite é a seca, e aí pra que você tá fazendo essa porcaria toda para sobrar capim? Isso. Ou você tá utilizando super bem o capim nas águas, e vai te faltar lugar para seca. Então, assim... E o que eu tenho? Ele casa bem? Ele casa bem com confinamento, ele casa bem com sequestro. Sequestro, retenção de animais, acho que temos sequestro, todo mundo usa, mas é meio feio, mas assim, é você manter os animais alimentados quando você não, de alguma outra forma. O ano passado nós tínhamos que usar, em algumas fazendas, vamos comprar feno. Não tinha mais nenhum recurso. Onde buscar. Não tinha onde buscar nada, vamos para feno. E fica caro, né? E fica caro. Agora, mais caro é você vender isso tudo para recomprar. Porque, na verdade, também, quando você está com um problema, não é vender. Se ninguém tem pasto, ninguém te compra. Exatamente. Trate o problema seu é o do vizinho. É do vizinho, do outro e do outro. Então, tem que gerenciar agora. A sensação que eu tenho é que o mundo vai voltar à normalidade, espero. Mas a pandemia fez uma bagunça nos preços todos, principalmente de commodities. Por quê? Porque o mundo não sabia quando começou a pandemia, quando ia acabar. E se nós íamos conseguir produzir comida na pandemia. Então, todo mundo, por um processo de segurança alimentar dos seus países, saiu comprar. Então, e parar de produzir. E diminuir a produção. Então, nós temos uma super produção, está todo mundo estocado. Você fala, por exemplo, não, mas no Brasil o agro não para. Não, o agro não para, mas os insumos, sim. Nós tivemos até problema de abastecimento de container para transportar coisas. Os preços foram para a lua, mas incrivelmente, durante os 3 anos de pandemia, por conta de um clima muito bom nos principais centros produtores, Brasil, China e Estados Unidos, a produção foi boa. Então nós estamos super estocados. É isso que nos leva a preços ruins. Nós estamos super estocados em soja, super estocados em grãos. Porque foi isso, um preço normal. Agora acabou a pandemia, eu não preciso mais me estocar. Então nós vamos ter um tempo aí de ajuste. E todo mundo faz muitas coisas olhando para o retrovisor. Teve gente que... a gente viu, né, pessoalmente, amigos que abandonaram a pecuária para entrar na soja e tá na crista da onda da soja. Ele entrou na alta e vai sair... Agora ele não pode... E agora tem que ter fôlego para não sair na baixa. Exato. E aí, com a agricultura é difícil. É duro. O jogo é mais pesado. O jogo é na cara, na hora, né? 4 meses depois você já sabe o que aconteceu, o que você fez. E deixa eu te falar, a agricultura que vocês têm lá na Recria Engorda, ela serve para abastecer também? Um pouco, sim. Eventualmente, vocês têm uma flexibilidade? Vamos dizer... A soja não, o milho talvez? Exatamente. A soja não. E aí na safrinha, sim, uma parte dele de milho a gente usa para o nosso gado e o resto vira capim, lavoura. E aí, ali é uma região muito positiva para ter a parte de agricultura. Nós estamos perto de Rondonópolis, estamos 40 km de Rondonópolis, que é uma região importante, fácil, e nós estamos em terra de solo fértil, bastante argila, então é bom. Tá. E ali vocês confinam quantos? Quantos animais? Confinamos 4 mil bois, mais ou menos, e damos um trato de pouco tempo, mas estamos dando um trato para poder pôr leilão nos 1.000 e poucos touros que vão para leilão. Interessante. Isso é bom. Acho que vocês têm uma operação quase que fechada, né? É uma operação fechada. Então, o que eu brinco... Você quer perder ou ganhar aonde? Se eu quiser vender o meu boi bem barato para mim mesmo, o meu confirme me dá dinheiro. Isso. E o resto da minha operação não deu.
Agora, se eu quiser vender o meu boi mais caro um pouco, a minha recria, minha operação de cria dá dinheiro, e aí o meu confinamento aqui não dá. Como é que a gente faz difícil isso? dar tudo, né? Não. Muito bom. Muito difícil, muito difícil. Então, na verdade, a operação, cada hora um setor tá te dando mais e o outro roubando daquilo um pouco. É interessante que natural. você consegue avaliar isso, né? Ó, tem uma flexibilização aqui. Tem. Agora eu vou mandar pro meu. Não, pois é, mas a gente até consegue avaliar, mas a gente simplesmente não... É só uma conta matemática. A gente, todo o nosso rebanho vai para engorda mesmo e acabou. Nós fazemos um ciclo fechado. É uma conta só interna, matemática. É o seguinte, para nós, o bezerro, o boi magro, entra no confinamento ao custo de preço de mercado. Isso. Você considera preço de mercado. É preço de mercado. E vocês, em alguns momentos, vocês topam trabalhar com uma ociosidade maior porque não tá valendo a pena engordar ou... Não. Então, não muito, porque ele começa a fazer... Ele fica ajustado. Não, ele faz falta no fluxo de caixa. Por exemplo, uma das coisas que é super complicada no touro é que ele te atrapalha você crescer muito no fluxo de caixa. Porque você, em vez de, um boi você vende à vista. Isso. E o touro você vende a 30 parcelas. Isso. Ou seja, um você vende à vista e outro você vende a perder de vista. Mas é o mercado. O mercado está aí e é isso. Então você tem que se equacionar. Vocês não prestam serviço lá? Não. Não, né? Acho que ele tem um dimensionamento, não é um confinamento absolutamente pequeno, mas também não é um gigante. Não é grande, não, é só para nós mesmos, nós temos isso daqui e também temos situação de silagem guardada, armazenada no Pantanal, com alguns pastos que são melhores, com terra mais fértil, adubada, justamente para atender as situações de emergência, as cidades que possam acontecer. Entendi. E você e todos os seus irmãos ficaram dentro? Do negócio? Sim, estamos dentro do negócio. Isso é bom. É bom. E uma das irmãs minhas fica em São Paulo, que gerencia a parte financeira. E meu irmão... Mulher sempre fica... Ar-condicionado, ele com as contas, né? É bom, ele é duro para pagar. Ela quer saber o que é, quando ele gastou, é bom. Mulher econômica, né? E como é que tá sendo essa passada de bastão aí pra filharada? Então, essa não sei te responder bem ainda, entendeu? Essa estamos pensando, reavaliando, vendo... interesse de cada um e também a possibilidade de profissionalizar, se for o caso. Isso. É sempre uma opção. Tem muita gente partindo para isso. É muito interessante, porque tem que ter aptidão também, tem que gostar. Tem que gostar. Então, acho a sucessão na agricultura às vezes mais fácil, mesmo também na agricultura é mais fácil você profissionalizar a gestão, mas já tem muita gente profissionalizando gestão também na pecuária e com bons resultados. Tem que ver o que encaixa. O que são os desafios de vocês na hora de colocar os animais nos leilões? Não tem um desafio específico. Na verdade, você tem que... Como nós estamos ampliando, e aí esse ano vamos ver o quanto nós queremos ampliar, embora acho que o ano que vem vai ser um ano muito bom. Como nós estamos ampliando a quantidade de animais produzidos, vamos talvez fazer subir a régua daquilo que vai ficar disponível no mercado. Porque... Na verdade, é você conhecer gente. Nós temos uma ideia de que, para mim, por enquanto, eu estou muito regional. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul me bastam, vamos dizer assim. São dois rebanhos muito grandes, nós estamos falando em 50 e tantos milhões de cabeças de gado, entendeu? Eu posso concentrar aí a minha ida em fazenda, porque eu não consigo, por exemplo, atender Nordeste, Bahia, etc e tal. Então, seria um foco, mas não seria consigo. Um ambiente que casaria com o desafio que você tem. Em alguns lugares, sim. Em alguns lugares, claro. Em alguns lugares. Que eu considero, por sinal, os ambientes mais desafiadores do Brasil para a produção. Sim, sem dúvida. E eu vou dizer mais. Eu acho que grande parte nós temos que enxergar isso para o futuro. Grande parte da pecuária de cria vai estar em terra fraca. Porque as terras boas de topografia e de argila e de solo, todas vão virar agricultura. Estão indo para agricultura. Não vai ter... Mato Grosso, você vai em algumas regiões, está tudo virando agricultura. No Rio Grande do Sul, isso é bem evidente. A pecuária é totalmente marginalizada. E acho que a cria nos Estados Unidos é marginalizada, a cria no México é marginalizada, está nas bordas. No Brasil será também. Mas isso é tão importante, né? Por quê? Por que isso é tão importante, por exemplo, a nutrição da fêmea? Porque é um mundo capitalista. Os outros setores, por enquanto, querem rápido. Remuneram mais rápido e melhor. É isso. Mas será que a gente não chega num equilíbrio? Eu às vezes me questiono, será que a gente chega num equilíbrio um pouco mais alto? Porque nos Estados Unidos o ágio foi se ajustando. Ele é muito mais combativo do que é aqui no Brasil. Sim, eu acho que vai acontecer que nós vamos chegar num equilíbrio mais alto, também concordo, e o ágio vai se ajustar.
Agora, vai ter que se ajustar ao ponto em que também o recriador e engordador tem que ter margem. Porque quando não tem margem, também vira o que virou nos Estados Unidos. Quer dizer, nós temos anos aí de confinamento sem margem nenhuma, margem negativa. E encolhe o plantel. Não tem outro... Tem o ajuste do mercado. Tem um ajuste do mercado. E o mercado não é nem bonzinho nem cruel. Ele só é o que é. A gente tem que enfrentar ele como puder. Agora, não sou desanimado, não. Acho que as perspectivas nossas de produção de carne são boas. Nós temos só que convencer algumas coisas, por exemplo. Eu fico vendo essa coisa de crédito de carbono. Acho legal, só que na verdade o único que tem chance de ganhar crédito de carbono é que ele está na miséria absoluta, que qualquer passo que ele fizer tá bom, porque se ele já está sequestrando no processo dele, ele não tem mais, ele não ganha mais nada porque ele não tem o acréscimo a mais. É uma visão, não estou dizendo que seja boa ou ruim, é uma visão. Eu estou de acordo com a sua visão. Mas eu acho que ela não premia. Então, é isso. Eu acho assim, ele vai ganhar mais em crédito de carbono com pasto degradado, recuperando esse pasto em o quê? Em o quê? No que ele vai recuperar esse pasto? Em floresta ou em produção? Não, ele ganha mais até em produção, porque floresta vai ser difícil, mas... Agora, pega a humanidade como perspectiva. Mas a floresta é mais complicada ainda, porque a floresta, as pessoas não enxergam que são só um ciclo. Uhum. Enquanto a floresta está crescendo, eu estou fazendo crédito de carbono, certo? Sim. E quando eu corto, acabou. Devolvi. Devolveu. Então, mas é tudo esse ciclo, equilibrado. né? Então, nós a gente não consegue Essa é a minha grande crítica. Essa é a minha grande crítica. Cara, eu adoro o meio ambiente, adoro tanto que a gente escolheu estar no meio do mato. Se você soubesse o tamanho da variedade de pernilongos que tem lá em casa, não é igual na fazenda no Mato Grosso do Cerrado, tá? Aqui é Mata Atlântica. É muito mais. Tem uns 18. Então, outro dia vieram, tem o Aedes do bem, vamos acabar com a Aedes aqui. Eu falei, cara, você vai acabar com a Aedes, vai sobrar 17. Então, tem porvinha, tem tudo que vocês imaginarem. Então, assim, o meu ponto é, toda essa conversa, ela é muito legal, a gente adora a natureza, terra degradada não dá dinheiro. Então, o que é bem manejado ali te traz um benefício também, financeiro, inclusive. Mas vamos pensar a longo prazo. Alguém está pensando em oferta de comida? Porque assim, você vai pegar um pasto, transformar em floresta, você não vai mais poder abrir essa área depois. Não, o que vai acontecer é que você vai ter, se você quiser fazer isso, sempre são escolhas que o mundo tem que pagar. O quanto ele está disposto a pagar. Ninguém está disposto. Todo mundo quer jogar no outro. Esse é o problema. Porque teoricamente, se o mundo estiver disposto a pagar, eu faço uma floresta, o meu animal se alimenta mais de grãos e vai ficar mais caro. Mas a sociedade está disposta a pagar isso. Ok, mas não é assim que está. Então nós estamos um pouco... E aí se esquece. Joga bosta na genética. Cada um joga o problema pro outro. Boi não é carro. Pasto, pelo fato do pasto não ser gradeado todo ano, ele é muito mais biodiverso. Você sabe disso. Sim. Entendeu? Aliás, o ambiente do Pantanal lá é uma coisa fantástica. É lindo. Você passeia por lá, você vai ver muito bichinho, muito viado, muito tamanduá, muito tatu, muito tudo. Exatamente. Tudo. E aí eu falo, gente, certeza que é isso que é o futuro da humanidade? A gente voltar a manter floresta, evitar a produção de alimento, condenar as pastagens, que são muito biodiversas, a carne, que é uma fonte proteica que economiza a área produtiva para entregar um alimento de altíssima qualidade. Porque ao dar o grão pro boi, eu preciso aumentar a área de plantio também. Então, assim, a gente tem essa conta numa equação bonitinha, certinha, para cada... Não, a gente não tem, por exemplo. Eu tenho muita dúvida de muita coisa, por exemplo. No mundo hoje, que nós não conseguimos achar energia de uma maneira eficiente e barata, nós estamos discutindo de novo pegar comida nobre e transformar em energia. Nós vamos transformar cana em energia, nós vamos transformar milho em energia, num mundo que passa fome. Agora, uma questão de passar fome no mundo não é uma questão de produção, é uma questão de renda e distribuição dessa renda. Isso. Então, as coisas são muito complexas, na verdade. Eu acho que as coisas são bastante difíceis e tem todo um discurso político, ideológico e político que corre por trás de tudo. Então, a Alemanha, por exemplo, hoje... Eu entendo o lado dela é complicado, mas a Alemanha hoje tem uma dificuldade com o gás que veio da Rússia, não quer mais, depois de Fukushima, tanta dependência de energia nuclear pelos riscos que a energia nuclear tem, e ela está sem saída, ela está por hora fazendo carvão. Mas mete o pau na gente. Sim, é lógico, porque ela tem que defender o dela, então cada um defende o seu. Agora... O que é interessante é a propaganda. Eu tive uma foto legal. Eu falei, tá lá um carro elétrico movido a carvão. Isso. Tem um monte de madeira ali, o carro tá ligado na tomada com um monte de madeira queimando. Perfeito, não dá conta. Outro dia eu vi um voo do avião
que foi feito de etanol de capim. Eu falei, gente, vocês entendem o que você precisa para produzir a energia da combustão? O capim nunca vai ter energia suficiente para alimentar todos os aviões do mundo. Você tem noção do tanto de capim que vocês vão ter que colher? O tanto de grama que vocês vão ter que colher? O tamanho da área? Assim, é umas coisas que eu acho que a ciência avançou tanto que nós vamos achar soluções a médio Não, prazo. vamos. A questão é que as soluções propostas estão, como você falou, politizadas, Sim. ideologizadas, por interesses pessoais. Então, eu defendo o meu, para vocês eu ataco, porque nós somos concorrentes, e as pessoas compram. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu acho que a humanidade chegou num ponto de bem-estar que a gente quer mudar o mundo sem fazer nada, eu tenho muito, eu não entendi o que se precisou fazer para chegar até aqui. Eu fiz administração e, lógico, e gosto muito de economia. O problema que nós temos aqui é o seguinte, nós temos nenhum outro regime resolveu melhor do que o capitalismo, e para o capitalismo sobreviver, nós temos que consumir cada vez mais. Só que nós temos 8 bilhões e vamos para 12 em breve. 12 bilhões de pessoas consumindo cada vez mais, ou nós achamos uma outra maneira de produzir comida, energia, etc. Ou nós vamos levar o país para o caos, o mundo para o caos. Agora, qual o equilíbrio disso? Como é que nós vamos correr com isso? É que é difícil agora. Por exemplo, espero que em breve nós tenhamos algumas experiências de fazer hidrólise para avião, ou para carro, para isso, aquilo, a base de água. Ótimo. É ótimo. Agora, o fato é que nós, por exemplo, tudo é complicado. Você pensa numa bateria de lítio. Então, eu guardo a energia solar ficou razoável na operação, mas eu tenho que fazer o lítio para guardar isso nas placas, para guardar nas baterias que usam um mundo de placa de lítio que é super poluidor. Então, isso é... Não é só a energia fóssil lá abastecendo o carro, é o que você faz com essa bateria depois. Então, é uma complexidade tão grande, que as pessoas querem resolver de formas simplistas que não abraçam o todo. Exato. E aí eu vou te falar que para abraçar o todo, acho só se for Deus, porque é muito difícil. Você fazer uma equação para a pecuária do Pantanal e fazer uma equação para a pecuária da Amazônia, por exemplo. Sem dúvida. Você não pode usar as mesmas variáveis. Não são as mesmas variáveis, são regras diferentes. E eles querem estabelecer a mesma regra. Ou cerrado. Eu acho até que, não sei se má fé ou se não má fé, é muito difícil, mas as pessoas têm muita dificuldade, mesmo o europeu, de entender o tamanho do Brasil e a complexidade que tem para discutir um pampa, de um cerrado, de um Pantanal, da Amazônia e da Caatinga. Nós estamos falando são coisas muito diverso. Muito diverso. É lógico que o mundo tem lá fora também muita diversidade. Agora, assim, a França tem uma reserva... Você sabe quanto tem a França de reserva ambiental? Tem, acho que 12%, né? Que França? A França tem 52%. Ah, desculpa. Não, ela tem 12% lá na França. Isso. Não, mas não se esqueça... Ela usa fora, claro. Ela usa nas suas colônias. Nas suas colônias, exatamente, que são parte da França. São França ultramar. Perfeito. Então, o que é o quê? Né? Como é que eu tô fazendo isso com o meu chapéu ou com o dos outros. O que eu transporto dos números, entendeu? No fundo é isso. O Macron teve aqui agora e foi lindo. Foi lá na Amazônia, fez uma sessão de fotos. Não quis nem dar uma passadinha no Mato Grosso para ver como é que é. Não. O que ele tanto critica. Eu recentemente recebi a Dida cultural, a Dida francesa para a agricultura. Elas queriam conhecer Pantanal, sistema de produção, não sei o quê, foram na minha fazenda. Aí eu já recebi um grupo de chineses também, de vez em quando, que eles queriam ver como é a produção. O Pantanal é uma coisa interessante, as pessoas querem ver como é que funciona aquilo. Como é que... Não, mas tem que ver. E tem que ver. Só estando lá para conhecer. E ela achei que uma visita interessante, a Climate, que coordenou isso, que assim, a mulher quer conhecer uma fazenda no Pantanal, que brinque todos os bezerros, que identifique tudo, etc, etc. Eu falei, nós fizemos uma seleção aqui e o escolhido foi você. Eu falei, não, tá bom. Vou mostrar lá, não tem problema nenhum. Mas é o que ela perguntou. Eu falei assim, mas eu falei, brincar, identificar, correlacionar mãe com filho, é possível. Mas é difícil. Dá trabalho. Dá trabalho. Ou seja, querem isso? Vai ter que pagar. Remunerem. Agora, se isso aqui não for remunerado, não existe. Porque... É isso. Agora, uma coisa é controlar a fazenda grande da França que tem 50 vacas. É isso. Eu não preciso de programa, não preciso de software, não preciso de nada. Eles vieram com repórteres ali, equipe de filmagem? Não, só veio conversar. Eu tive com um amigo recentemente, acho que eu contei essa história aqui. Eu tive com um amigo recentemente, ele falou que ele recebeu uma equipe da TV francesa. Saiu em todo lugar esse negócio, eu acho. Não. Um agricultor foi do outro. Sinop. Esse foi o presidente do Sindicato Rural. Isso.
Esse outro foi um amigo, já saiu. Ele tá preparando uma carta para rebater o que foi dito. Porque ele falou, cara, eu recebi os caras. Eu falei, vocês vão gravar, mas eu vou gravar vocês também. Ele foi todo... Porque já tinha acontecido essa do Wilson, que é o presidente do Sindicato Rural. E ele falou, eu falei, expliquei, mostrei. Ah, e vocês usam soja? Não, a gente não usa soja, porque eles falam lá que soja é só para abastecer animal, né? E quando foi para a TV francesa, eles mudaram tudo, revisaram, cortaram. A tal da e edição, aí mostraram, olha, aqui era uma floresta, depois, tal. depois bem editado, você faz o que você quiser. E o cara, eu fiquei chateada, porque ele é muito legal. Ele é uma pessoa, nossa, mas do bem, assim. Não, o nosso E ele roteiro recebeu os reportado. caras, deu comida pros caras. Os caras dormiram na casa dele, na fazenda dele. E foram embora sabotando ele, né, de certa forma. Então isso é muito triste. Agora, eu trago esses assuntos... Outro dia o Ale, meu marido, ele perguntou, mas te faz bem falar dessas coisas? Eu falei, não sei se faz bem, mas se a gente não falar, como que a gente vai resolver? É só falando a verdade, né, que ela aparece. Eu acho. Só que eu acho que nós temos que achar uma forma de falar mais para terceiros e não para nós mesmos. Sim. E essa dificuldade. Sair da bolha. Aqui, por exemplo, nós estamos conversando. Quem vai nos assistir é do vai nosso concordar, meio. mas é do nosso meio. Com A grande parte. Porque está interessado em outras informações e outras coisas também. Nós temos que conseguir achar um jeito de falar para a sociedade urbana. Uhum. É o que eu brinco muito. Mato Grosso é um super produtor de alimentos. Mas, em termos de votação, ele tem o tamanho de Campinas. Então, você pega Mato Grosso e Mato Grosso do Sul junto, dá mais ou menos Campinas e Ribeirão Preto e mais alguma coisa. Então, esse meio é pouca gente. E o urbano crescendo. Então, ou nós nos comunicamos melhor com eles, eu não sei como é que é. Talvez as nossas associações tivessem que montar e contratar bons planos de marketing, filmar algumas fazendas, fazer algumas coisas para a gente poder ter uma ação positiva. Nós temos que mostrar o que nós fazemos bem e o quão ambientalista nós somos. Então, o quão ambientalista nós somos, nós temos, na minha cabeça, 2 lugares para mostrar isso. É mostrar o quanto é preservado. Uhum. E outro é mostrar o quão de tecnologia nós temos, que nós somos eficientes para produzir muito com pouco. Eu acho que sim. Eu acho que tem várias formas, não vai ser de uma forma só. Eu acho que tem marketing para os atuais consumidores e eu acho que a gente tem que bater na educação nos futuros consumidores. Sim. Porque os atuais consumidores, eles vêm sendo martelados desde criança. Eu mesma li a historinha do Chico Bento lá, em que, não sei quem desmata, o lenhador desmata, não sei o quê. E, cara, não é assim. Não é assim. Quando você fala que tem 66% do território brasileiro preservado, ninguém acredita. Então. O cara fala, não, você tá mentindo. Eu falo, quem tem o dado? Eu ou você? Qual que é o seu? Não, mas não é possível. Não, mas qual é o seu? Não tem? Então tá bom, vai procurar. O último dado nosso foi a NASA. Esse dado é da Embrapa. Mas a Embrapa foi loteada pelo político tal. Eu falo, não, então... Sim, você tá questionando os dados, mas você não tem outro para me apresentar, então é difícil, né? A NASA embasou isso. Mas a NASA também estava sob o Trump. Você vai, cara, vai caçar então, é muito difícil. A gente chegou num ponto que as pessoas estão... Uma parte dela, uma parcela dela está ideologizada. Uma parte tem diálogo e salvação. Nós temos uma coisa no capitalismo brasileiro que junta... vamos dizer assim, o catolicismo com o capitalismo. Então, se você é rico, você basicamente, a priori, é culpado. Ou porque desmatou, ou porque destruiu, ou porque explorou, ou porque... Então, é um problema da nossa sociedade. Cara, depende da interpretação, né? Porque, pra mim, o que é rico, o que é elite, pra mim, hoje são os políticos, os caras que detêm aí os oligopólios, né? Os oligopsônios, na verdade. E que tem relação estreita ao capitalismo de Estado. E esses, para mim, são os ricos, a elite. De fato, são os caras que estão de um lado diferente aí. Agora, a gente que está batalhando, que está suando, seguindo o exemplo, sei lá, de São José, ontem foi dia do trabalho, né? São José era trabalhador, a gente é trabalhador, acorda todo dia. Eu vi até um cara que fez uma capelinha que deu o nome de São José Empresário, né? São José Operário. Porque não tem feriado. Não tem. É muito difícil, né? E eu acho que o povo brasileiro, pode segmentar também, é a mesma coisa que eu vou dizer, em grande parte é séria, é boa gente, é trabalhadora. Opa. Isso vai na camada dos funcionários, dos empregados, dos empresários. Quando você olha no setor, grande parte do setor agrícola, tem gente trabalhando sério e tal.
Agora, em toda parte, tem aqui outra ali mazela, toda parte tem algum bandido, e cabe a ter regras do Estado e regras de funcionamento que coíbam isso. Quando essas leis são frouxas, ou a fiscalização também é frouxa, isso se acentua. Mas o grosso brasileiro é de bem. E nós ficamos, às vezes, caçando bicho e brigando onde não precisa. A gente, antes de começar a gravar, te fiz uma pergunta, você me trouxe uma resposta que eu achei brilhante, assim. E recentemente falei para você, recebi um amigo aqui, e ele falou assim, cara, hoje é difícil, porque você pega essas empresas de gestão, e elas me fazem um diagnóstico muito eficiente da propriedade, e me dão soluções muito eficientes para o negócio e para a questão técnica. Mas quando a gente embute aí nessa conta o patrimônio, eles não sabem me dizer se vale a pena estar na pecuária ou não, né? Ou seja, vale a pena o custo de oportunidade de estar na pecuária e precisar desse patrimônio? E eu não consigo essa resposta, assim, fácil. E você me trouxe uma resposta que eu achei brilhante. Você falou que me responde essa pergunta em 3 segundos. Eu respondo sim, porque a rentabilidade de pecuária sempre foi baixa, na média. Da agricultura um pouco melhor, mas na pecuária baixa. Mas a valorização do patrimônio é muito alta, tem sido muito alta e eu acho que é um bem de exceção. Então é o seguinte, podemos brincar, como diziam os antigos, que ter fazenda é terra que vai ficar rica e a viúva quando vender. Mas na verdade é o seguinte, eu acho que o mundo aceita perfeitamente bem uma remuneração de 2%, 3% ao ano. Porque esta remuneração que parece pequena, mas que é igual ao juro americano médio, você tirar a inflação. Perfeito. Com uma possibilidade grande de valorização de capital. Quando eu tenho uma indústria, eu tenho que ter mais rentabilidade, porque eu tenho um sucateamento e uma depreciação daquele bem. Altíssimos. Altíssimos. Eu tenho que pagar essa conta. Quando eu vou na agropecuária, não. Então, se a gente não entender essa separação, nós ficamos sempre sonhando. Eu não posso ter uma rentabilidade igual numa indústria do que eu tenho na agropecuária. Por quê? Porque a indústria sucateia. E a agropecuária, se ela tem uma rentabilidade se mantendo em ordem, ela se valoriza. Ela se valoriza, né? E é isso que justifica o seu grupo estar na pecuária, por exemplo? Eu acho que justifica, mas na verdade é uma questão de gosto. A gente gosta desse negócio, a gente toca e pronto. E é isso. Não adianta fazer muita conta. A gente tem que ser otimista sempre e entender que tem ciclos. Por exemplo, eu entendo que o criador hoje esteja num momento muito difícil. Ele passa por um momento difícil, ele está num momento complicado, ele tem pouco caixa, o capital dele foi comido nesses últimos 2 anos, o bezerro foi pouco valorizado, mas ele tem que tentar entender que o bezerro de daqui a 2 anos, 3 anos vai valer muito. Então ele teria que fazer um esforço para comprar genética, para fazer o bezerro lá na frente. Nem que ele corte outros lugares, ele tem que comprar, seja sêmen, no meu caso, touros, e com touro tem uma vantagem que ele tem que enxergar, ele vai pagar com o bezerro caro. Uma boa parte do touro que ele está comprando hoje, ele vai pagar com o bezerro caro. Sim. Então, é um bom negócio. Porque ele vai comprar no preço de hoje, em reais, mas quando tiver o bezerro, vai custar poucos bezerros o touro. É isso mesmo. Ele tem que enxergar isso. Agora, se tiver contaminado pelo desânimo, ele vai perder a oportunidade de, no bom momento de reação, ele ter de fato bezerro. A gente é de uma geração que vem já, eu acho que de uma geração pensando na humanidade, assim, né? A gente vem de uma geração que já tem acesso a muita tecnologia, a muitas coisas, saúde, né? Rodovias, transporte. Então, se você pegar a história do homem, a gente reclama muito. A gente agradece pouco, reclama muito, eu acho. E na agropecuária, principalmente, o produtor, ele se lamenta muito. Eu entendo, eu também sou assim. Mas a gente precisa ser um pouco mais otimista, como você traz. Esse otimismo ele é importante. Não, eu acho que a gente tem que ser otimista. Pra gente encontrar saídas. A gente tem que ver o lado bom das coisas e não só o lado ruim. Porque se a gente ver só o lado ruim, a gente vai ficar prostrado e não vai caminhar. E como você falou, né, eu sempre trago esse ponto aqui também. Boi, milho, soja, algodão, ferro, petróleo, não são produtos de moda. Eles são produtos básicos para a sobrevivência da humanidade. Por isso que a gente chama de commodity, né? Pouco industrializado, fácil de negociar e está sempre sendo consumido. Então, vai sempre viver de ciclos. Né? Então, quando está barato, é o tal do negócio, né? Dinheiro vira boi. Então, agora tem que virar boi para a gente chegar lá na frente e poder ofertar isso, né? Exatamente. Tem que aproveitar. E agora, se você não tem o dinheiro, tem gente que pode te dar crédito. O banco
e o dono do touro. Porque quando ele vende, ele está te dando o crédito. Se você tem uma capacidade de pagar, eu estou te dando 30 parcelas para você comprar. Então, aproveite o crédito para fazer dinheiro lá na frente. Isso. A gente tem que botar um pouco de fé no negócio também. Sem dúvida. Tem nada garantido nessa vida, Não, né? nada. Nós aprendemos no passado que nem a poupança, né? Não, e você fica olhando, nós mudamos muito. Quer dizer, nós somos tecnificando e vamos tecnificar mais. Nós falamos, eu lembro, que uma novilha de 3 anos e meio enxertar uma maravilha. Isso nos anos 80, você enxertou com 3 anos e pouco. Nós estamos fazendo novilha enxertar com 15 meses. Nós estamos num boi que sai com 5 anos, nós estamos num boi que sai com 2. Sim. Exatamente. Agora, como nós aprendemos sobre produzir, nós pioramos as margens. Aquele que faz o touro, aquele que emprenha a novilha hoje de 3 anos e meio, ele está quebrado. Aquele que vendeu o boi de 5 anos, está quebrado. Gastou dinheiro a rodo ali para... Ou ele vai produzir muito pouco. Muito pouco, e o custo fixo vai comer ele pelo pé, então ele está quebrado. Então nós temos que adequar, nós temos que ser eficientes. E cada um vai ter pequenas variações, mas eu não acredito mais num boi com mais de 3 anos, hoje. Não acredito. Tanto é que nós estamos todo mundo produzindo China com 2 anos e meio. Deu uma arrochada muito forte. É muito forte. E para isso teve várias ferramentas. Uma delas foi a alimentação, que melhorou, e a outra foi genética. Com certeza. Então, e genética tem muito o que buscar ainda. Muito. Tem. Eu acho que tem. E tem ferramentas novas, tem genômica, tem muita coisa aí. Só que o processo, ele parece lento. Porque a gente vê gotinha a gotinha, mas ele não é tão lento. Porque se a gente comparar a nossa produção em 20 anos para a história da pecuária é muito pouco. Não é nada. E é o que nós fizemos em 20 anos. Então agora tem que ter paciência. O que invisto em genética hoje, daqui a 10 anos você está comendo muito fruto. Mas não é imediato. Você vai fazer uma genética, você vai fazer bezerros machos, você vai vender ou engordar, esse é até mais imediato. E as fêmeas? As bezerras que você vai estar, que essas novas fêmeas estão produzindo, vão produzir novas bezerras melhores. Então, é longo. 8, 10 anos você fez uma grande mudança. Você tem hoje o processo de transferência de embrião que acelera tanto esse processo, né? Mas eu estou vendo esse processo de transferência de embrião complicado. Por quê? Porque, na verdade, você não tem animais, quem está em programa top 1%, top 2%, que é a elite da elite, eu preciso para mim mesmo. Então, nós estamos pondo para transferir embrião, em larga escala, quando tem muitas quantidades, porque transferir embrião não é igual fazer sêmen. Sim. E os laboratórios, tentaram, os laboratórios, não, as centrais estão tentando fazer um outro business disso, e eu acho muito legal que faça, só que nós temos que saber quem é essa vaca, quem é essa doadora, e quanto custa, porque nós temos um processo que foi muito rápido e temos 2 coisas, qual é a vaca, de quem eu estou comprando esse embrião, o que ela era, em que lugar ela está, se ela for muito boa, ótimo. Se eu estou fazendo embrião com a Ferrari e ele saiu para mim, eu estou fazendo embrião... Se ajustar. Eu tenho que ajustar que vaca que eu quero, de novo, como que touro ou que sêmen. E os processos nós temos que treinar muito mais veterinários. Esse negócio deu um boom. E os índices caíram muito, de um modo geral. Eles são um gargalo. Porque você fazer uma inseminação é muito mais fácil que você fazer uma transferência de embrião. Então, como todas as empresas cresceram muito rápido no mercado, faltou gente. Sim. Eu acho que isso é futuro, é muito bom. Dá para fazer dentro de casa e acelerar o seu próprio processo. Pois é, mas dentro de casa quem tem genética faz. Eu faço assim de embrião. Eu faço. Agora, que você tem que ter passado por um outro processo antes. Sim, mas eu estou dizendo que... Exato. Não, para quem está num programa de genética, a gente produz mais ou menos 1000 bezerros de transferência de embrião por ano. Mas, o que eu estou dizendo é que o business de transferência de embrião para um cara que é só criador, ele pode começar, mas ainda tem etapas para percorrer. É isso. É uma escadinha para andar. Isso. Acho que ele deve fazer, mas é uma escadinha para andar. Faltou antes aí. Faltou antes. E faltou antes principalmente das centrais. Elas não têm gente e estrutura para atender todo mundo. Elas não têm veterinário qualificado, ainda falta laboratório para isso tudo. Então, está acontecendo que você tem resultados de todas elas muito heterogêneos. Parte disso pode ser para o clima, mas outra parte disso grande é preparo de mão de obra. Com certeza. Vai ter tempo que nós temos que treinar melhor essa mão de obra. Ela vai vir. Eu acho que daqui a 2, 3, 4 anos mas é um processo. E não vai nenhuma crítica aqui, não. É só uma constatação de que tem que levar um tempo para isso estar ajustado. Para estar ajustado, né? E queria te falar um pouquinho, você falou que gosta de economia, né? Falamos de crédito. Uma coisa aí no banco pediu crédito, outra coisa é conseguir o crédito.
uma coisa é o que se anuncia de tamanho de plano safra, outra coisa é o que de fato a gente consegue acessar, né? E algumas coisas no Brasil têm me preocupado, como por exemplo o tamanho da nossa dívida, né? A gente está com um déficit fiscal grande. E a gente vai continuar. Se isso está acontecendo e se ampliando, a gente vai ter um reflexo sobre taxa de juros no Brasil. Nós vamos ter 2 reflexos com isso, sim. Sobre taxa Esse de é um juros, deles. claro. E nós estamos penhorando nossos filhos. Pois é. Esse é o pior. Esse é o pior. Esse é o pior. Nós estamos piorando o futuro dos nossos filhos. Agora, o que eu acho muito triste é que tudo de novo, como é que você quer pôr enfoque? O Brasil tem dado alguns sinais positivos de crescimento, disso, daquilo. Só que eu acho que por tanto que nós nos endividamos, esse crescimento é pífio. Então, nós não, assim... Ineficiência pura. Ineficiência pura. Nós podemos dar um mundo de dinheiro. Não foi investimento, foi gasto. Foi gasto. Nós temos quase nada de investimento, uma dívida colossal, mas mesmo que fosse gasto, se esse gasto fosse bem feito, nós íamos ter um crescimento de 5%, 6%. Agora, o que nós temos? Um mundo de gasto, um déficit colossal, para tentar fazer 3%. Gente, um voo de galinha, e não vai durar. Não mas nós brasileiros estamos acostumados com voo de galinha. Então eu não fico nem pessimista e nem muito eufórico. Agora, acho que estamos num momento que temos que torcer para que as coisas... tem que enfrentar isso tudo com calma de novo, porque ao longo dos 50 anos a gente sabe que isso vai e volta. Agora, espero que esse próprio governo e o Congresso possa vigiar um pouco essa gastança. Porque um aumento de dívida perpétuo... A saída tem sido aumentar a taxação, né? Sim. Taxar. Mas uma hora nós vamos abrir Você pega a média do material escolar com 55% de imposto. Puxa vida. Não, acho muito caro. É absurdo. E nós estamos com um plano agora de mais impostos. É a concepção um pouco da Margaret Thatcher contra outros. Quer dizer, é o seguinte: primeiro vamos deixar claro que não existe dinheiro do governo. É o teu dinheiro que está indo para o governo. Essa é a primeira coisa. Agora, se você achar que o governo vai administrar melhor o teu dinheiro do que você mesmo, beleza. Que é um pouco, quando a gente vai lá na Constituição de 88, nós temos essa discussão. Nós tínhamos uma taxação baixa, relativamente baixa, de 16%, 17%, e fomos para 20 e tantos, inicialmente. Por quê? Porque um Estado maior, porque em 20 anos, essa Constituição cidadã, que dava direitos, nós devíamos fazer coisas que eram necessárias. Dar mais saúde, dar mais educação, dar mais segurança para a população. E facilitar a habitação. O fato concreto é que esse dinheiro foi maciçamente para lá, e os resultados... Com muito pouco resultado. Pouco, porque nós inchamos. E nós criamos uma coisa que não vai aqui nenhuma crítica ao funcionário público em si. Nós criamos uma armadilha. Sim. Quando você criou a estabilidade, ficou inadministrável. Você quis proteger ele da perseguição política inteira, ou de qualquer outra forma de perseguição. Mas com a estabilidade você não consegue fazer ele produzir. Porque eu não posso tirar ele. Então o que aconteceu? O que aconteceu a médio prazo é que, ano após ano, os governadores entenderam que tinha uma greve de funcionário público, que eu não podia demitir esse funcionário público e eu tinha que tocar. Mas eu também não tinha dinheiro no caixa. Então o que eu fiz? Qual foi a lógica que todos fizeram? Eu componho com ele. Tudo que você está pedindo eu te dou daqui a 3 anos. Só que os 3 anos chegaram. E aí o aumento aconteceu. Aí o próximo governador fez a mesma coisa, o próximo presidente fez a mesma coisa, e assim nós somos, entendeu? Então, quando nós criamos uma condição, lá atrás, nós pensamos num funcionário público que ganhava menos do que um funcionário privado, pouca coisa menos, mas ganhava menos, e nós demos para ele um benefício de uma aposentadoria integral para ele ganhar menos. Então, era motivação. E o outro, evitar a perseguição política. O primeiro, eu não digo nada, acho que está tudo ok. O segundo, quando eu não posso demitir... Virou um bumerangue, Virou um bumerangue, e vai inchando, e vai inchando, e vai inchando. E eu não estou dizendo que sejam maus funcionários. Tem bons e maus como em toda a sociedade. Só que ficou um processo caro. Não, mas a gente sabe, isso é fatual. Quando você tem um estado de segurança absoluta, você fica acomodado. Vai me desculpar, mas natural. A natureza do ser humano, a minha natureza. De qualquer um de nós. Qualquer natureza. Se eu não tenho ninguém me empurrando... Poucas pessoas têm essa gana de fazer por fazer. Tanto que poucas pessoas são empresários de sucesso no mundo, né? Não, e no caso do funcionário público, quando ele faz por fazer, ele tem que ter satisfação pessoal. Isso. Porque ele não vai ganhar mais. Isso. Se ele produzir mais. Então... E aí a gente tem um problema. Hoje a gente tem
uma média de funcionarismo público que ganha 60% mais do que Sim. a média do salário privado, né, da remuneração privada. E aí você que só inverteu incha. a conta. Você inverteu a conta e só incha. Só incha. Então nós temos um buraco para a Previdência do tamanho do mundo. E nós estamos envelhecendo. E estão querendo rever. Sim, vai ter que A rever, porque nós estamos reforma- envelhecendo, a conta não vai Nós fechar. acabamos de passar a reforma da Previdência, ela passou já caduca. Isso é um processo no mundo. Você pega a Europa também. quer Também. dizer, nós lá atrás, a média população mundial era 60 anos. 60 e poucos. É. Então, ótimo. Se ele trabalhava até os 55 para aposentar, ele recolhia dos 20 aos 55, estou só simplificando, 35 anos, e eu pagava o custo dele de 5. Fechou. Fechou. Só que agora esse cara vive até de 75. Opa, agora ele recolhe uma base pequena, vai crescendo, 35 anos, e agora tem que sustentar ele por 25. Não vai Essa dar. conta não vai dar. Não vai dar. E aí você pega quantas pessoas a gente tem no Brasil hoje que trabalham e recolhem os impostos? Quantos políticos, funcionários públicos, né? Não estou colocando todo mundo na mesma categoria de valor, tá? Mas sim de valor financeiro, o custo. Políticos, os funcionários públicos que fazem parte também dessa estrutura, beneficiários de programas, gente que não trabalha, que são crianças e idosos, o que sobrou? Essa conta aí tá apertada. Mas todo mundo Isso é paga uma coisa- diretamente, mas todo funcionário dele, contratado ou não contratado, que paga em carteira ou não paga, todo mundo nós pagamos imposto até demais, Sim. embutido nos preços de todos os produtos. Sim. Nós temos uma má distribuição de impostos. Mas uma tá má- insustentável. De arrecadação. Tá, eu não sei se o que vai vir agora, de fato, vai melhorar. Hoje é mais, o que eu quero dizer é mais gente dependendo do que fazendo. Sim. E o reflexo disso está no nosso endividamento, na nossa relação dívida-PIB. Essa é uma preocupação que eu tenho hoje, porque eu estou vendo que a gente está gastando para conseguir sustentar a estrutura. Sim, e nós Sem estamos com a capacidade resultados. de investimento zero. Zero. E você tem uma outra coisa que está na nossa Constituição, que são mudanças que eu nem sei como fazer. Tem que mudar. Vamos dar um exemplo aqui. Num país que envelhece, vamos supor que vai envelhecer muito mais, por que eu tenho que ter 20%, sei lá, 15% para educação e 10% para saúde? E isso é imexível. Sim. Então, se eu tiver só velhos, vai sobrar dinheiro de educação e eu não posso tirar daqui para pôr lá. E por sinal, Por o lei. o dinheiro da educação tem sido muito mal gasto. Tem. Muito mal gasto. A gente gasta pra caramba com resultados pífios nos rankings internacionais. O Brasil tem dois processos que são complicados de a gente avaliar na educação. Primeiro que nós comparamos coisas desiguais. Quando tinha escola pública, quando eu era jovem, eram poucas escolas públicas e boas. Boas, né? Mas ela atendia a quem não era pobre. Era ela classista. atendia uma elite. Era classe B e classe C. Por quê? Na época do meu pai. Desculpa a ignorância. Qual que era a condição? Aconteceu o seguinte, Pra você tinha centrar. pouca escola privada e você tinha mais escolas públicas. E as escolas públicas eram boas e a elite foi na escola pública. Mas Na por época que do que meu pai era isso. Tá. Mas qual que era o critério de concessão de matrícula, de vaga? O pobre tem que trabalhar e o rico pode ir pra escola perder tempo? Não era claramente isso, mas era o seguinte, o pobre nem ia lá. É, isso que eu tô te Você tinha falando. pouca, você tinha pra pouca gente. Isso que eu tô te falando. Por quê? Não sei. Mas o fato concreto... Bom, a composição da renda familiar contou com criança, com menor de idade por muito tempo. Sim, mas o que eu digo é só o seguinte, nós fizemos uma universalização da escola. Então o que eu estou dizendo é só que eu não posso comparar a qualidade da escola pública que eu tinha, que dava aula para elite, que eram poucas e, portanto, muito bem mantidas, Sim. mas que só 20, 30% da população tinha escola, com uma escola que hoje 95% da população tem escola. Então, acho que nós, ao longo desses anos todos, o Fernando Henrique foi um dos que mais fez, nós avançamos nesse sentido, Sim. na universalização. Senão, No acesso. no acesso. Não, e vamos mudar. E é melhor a escola mais fraca do que escola nenhuma. Então, agora o que nós temos é a segunda etapa. Agora que eu universalizei, eu tenho que melhorar a qualidade desta base toda que está universalizada. E é muito difícil em algumas coisas, por exemplo. E os custos, por exemplo, eu estou dizendo no Pantanal, tem uma escola que está, sei lá, o ônibus vai pegar uma criança a 60 quilômetros, 80 quilômetros. Uma 50, uma 60, uma 70. Então, só de ônibus custou muito mais para o município do que em um município que era de gente pobre. Então, assim, nós temos muita coisa
para avaliar na educação. Eu só não jogo só pedra. Eu acho que tem uma parte que avançou e temos que continuar avançando numa outra. Agora, de novo, voltamos no funcionalismo público. Se esse professor vai custando caro a aposentadoria e vai comendo dinheiro do Estado, município ou União, e eu não consigo renovar isso e pagar melhor o professor porque a aposentadoria me comeu grande parte, nós estamos num dilema. Uhum. E nós seguimos nesse dilema. Então, eu acho assim, e toda vez que eu centralizo, muito mais difícil fica a administração. Uhum. Então, acho que a rede municipal hoje, se bobear, é melhor do que a rede da União ou estadual. Por quê? Porque está com um olhar mais de perto. Sim, sim. Agora, temos que melhorar. Mas é difícil mesmo, quando você pensa assim, tudo tem que ser agora pelas das licitações. Às vezes uma escola que é muito boa, com uma diretora muito boa, no sentido educacional, ela é fraca para fazer os orçamentos. Sim. Para fazer as suas previsões. E nem existe esse olhar na formação desses profissionais. E não existe esse olhar. Então, já começou a complicar isso. Ela calculou mal, ela errou alguma coisa, e acabou, sei lá, Deus o livre, o giz, o papel higiênico, sei lá o quê, em pleno setembro. E aí é outro processo. Então, agora, ao mesmo tempo, como é que eu posso deixar ela comprar essa licitação numa coisa pública? Não posso? Uhum. Então, com certeza. Temos que gerenciar isso. Eu conheço muita gente, muito produtor que nossa, eu queria tanto estar perto, viver a fazenda, estar com os meus filhos lá, mas a gente não quer mais fazer isso hoje em dia, né? Deixar os filhos longe dos hospitais, longe de uma escola de qualidade, não. né? Então, o que eu acho que nós vamos ter que integrar, de fato, e está melhorando. Quer dizer, você pega Mato Grosso, de 30 anos para agora, você tem muito mais asfalto, você tem muito mais... Sim, você tem uma produção, você tem mais condições. Teve uma transformação Tem violenta. uma transformação violenta. Então, positiva. Os últimos anos, em termos de infraestrutura, foram bem positivos. Então, grande parte disso até feita Isso pelo Estado e não agora, pela União. Mas tá lá. Tá lá, tá feito. Tá feito. E isso foi um grande avanço, porque é um gargalo gigantesco do Brasil. E nós ainda temos um gargalo de infraestrutura colossal, que precisa ser melhorado muito. Muito mais ferrovia, muito mais hidrovia, muito mais estrutura. Porto. E o que eu acho grave é que nós estamos gastando, endividando. Porque uma coisa é endividar hoje, porque eu estou fazendo um porto que vai levar 10 anos para fazer. Eu aceito me endividar durante 10 anos de Estado, porque daqui a 10 anos eu tenho isso aqui que vai devolver tudo de volta com mais... Agora, quando é só gastança, aí fica mais difícil. E é o que a gente tem vivido. Sim. Isso é o que a gente tem vivido, infelizmente. Então, a distribuição, por exemplo, ela é uma coisa que depois fica difícil você regredir essa redistribuição sem contrapartida, né? E essa é uma parte que me preocupa. E aí, voltando para o nosso mercado, ela me preocupa porque eu acho que o nosso mercado é um grande mercado, numericamente falando, em termos de volumes nominais, e fica difícil voltar a desenvolvê-lo. Porque, infelizmente, a gente precisa de poder de compra, de emprego, de estabilidade para conseguir crescer o consumo per capita de carne. Nós não estamos isolados, a carne não é um fator isolado. Ou o país cresce, isso, ou nós não vamos para lugar nenhum. Na carne, na construção, perfeito. Trazendo no efeito para o nosso... no nosso caso é a carne. Caso. Agora, também se a gente quiser melhorar preço e não tiver mercado, nós vamos ter que aprender e entender, e vai doer, nós vamos ter que produzir menos. Para ter valor. Se nós estamos fazendo sempre uma superprodução para um mercado que não quer, ou que não quer, que não dá conta, a superoferta joga o preço para baixo. É isso, exatamente. E vai continuar acontecendo. Eu acho que vai. Agora nós vamos ter que melhorar um pouco essa equação. O ano que vem já melhora, porque também esta equação da superoferta de carne agora está movida a 2, 3 anos de ciclo de pecuária em um excesso de vaca. Quando enxugar esse excesso de vaca, os preços vão tender a se equilibrar mais. Agora, o que nós estamos sabendo é o seguinte, me interessa a margem. Eu tenho que saber qual é o custo e por quanto eu vendo. Não é só o preço de venda. Nós vendemos gado relativamente bem em 2022 com um custo tão grande que não sobrou nada. Sim. Enfim, perfeito. Então, me interessa a margem. E me interessa, sim, financiamento. O que eu falo de novo é investimento. O financiamento do governo, vamos ver o que vai vir. Cada vez mais a gente tem uma distância grande entre o que se anuncia e o que de fato eu tá acho na que praça. virou estratégia política. Tá? Vou ser bem claro aqui. O que eu vejo anunciado não é o que se acessa. E aí os caras ficam repetindo 1000 vezes. Semana passada eu vi um jornalista
que já foi dito de direita, falando o produtor tem que se ajoelhar e agradecer o Plano Safra. O cara se ajoelhar, já está ajoelhado. Ele está lá na agência com o chapéu na mão, ajoelhado, pedindo pelo amor de Deus. Então isso não é uma grande verdade. Não, o fato é o seguinte... Se anuncia para falar, montar um discurso e depois o que se distribui na prática... Fora a burocracia que envolve. Sim, a verdade é o seguinte, eu tenho que ter competitividade. Se os outros têm crédito mais barato, se os outros têm subsídio, se os outros têm... Nós não precisamos, talvez, não ter subsídio. Agora, se os for... Não, a gente não precisa. Sim, nós não precisamos, mas se eu for essencialmente tributado e tiver que trabalhar com juros absolutamente de mercados, eu entro em uma competição desigual. Agora, nós somos eficientes, mas quanto mais desigual... vamos fazer uma corrida? Vamos, tá bom. Começa no zero. Só que você põe uma corrente, uma bola de 5 quilos, e o outro não precisa de nada. Quem tiver a bola de 5 quilos vai ter que sofrer muito para chegar no lugar. Mas assim, mesmo falando de subsídio, então subsidia os pequenininhos. Cara, não adianta. O Estado vem comendo ele. Eu falei com um amigo, ele pequeno produtor, e ele está beneficiando produtos lácteos para agregar valor. E ele estava fazendo tudo bonitinho, sem aditivo, sem corante, sem conservante. Então o produto dele dura menos do que a média do mercado batidão. E ele queria colocar no rótulo dele, sem conservantes, sem aditivos. A legislação não permite. E hoje ele trabalha informal, porque ele precisou se endividar para fazer a ordenha dele, para comprar as vaquinhas dele. E aí ele precisa ir testando o produto para ver onde dá certo. E enquanto ele testa o quê? Na casa dele por quanto tempo? Até aprimorar. Então hoje ele é informal. E aí ele quer ir para a formalidade, ele quer pegar o selo, ele quer botar lá o diferencial do produto dele para agregar mais valor, e ele não consegue. Eu falo, cara, você vai subsidiar esse cara para quê? Ele não precisa de subsídio, ele precisa voar. Ele precisa conseguir comercializar o produto dele. Entendeu? Não, as mazelas do Brasil são muitas. O Brasil é um país assim muito difícil. Ele, ao mesmo tempo, ele dá oportunidades e ele judia. Então é isso. Agora, tem que ficar muito... Quando a gente compara aqui com todos os nossos defeitos, só vou dar uma visão mais otimista, nós temos muito mais oportunidade daqui do que uma estratificada Europa. Sim. Na Europa não tem pra onde ir. Aqui tem. No fim do dia nós estamos aqui, né? No fim do dia nós estamos aqui. Só que a regulamentação, ela atrapalha muito. E eu acho que ela, na verdade, marginaliza o pequenininho, que é justamente quem eles falam que querem salvar, ajudar. Igual você pega o MST. Essa conversa do MST é uma conversa politizada ao extremo. Ao extremo. Né? Então, agora o ministro do Trabalho dizendo que grande parte da comida do MST, etc e tal, bobagem. Mas ele virou uma coisa criminosa. Quando nós tínhamos que fazer cooperativas e ter lugares corretos e ter assentamentos corretos, tinha muita possibilidade de fazer uma coisa bem feita. Agora, você pegar um cara, também criminalizar, e botar ele, como eu já vi em assentamentos no norte do Mato Grosso... Você dá 20 hectares pro cara e estrutura nenhuma e cooperativa nenhuma e quer que ele crie, mas na verdade é o seguinte, a primeira coisa que ele vai fazer é arrendar aquela merda. Então, mas não produziu. Então, assim, dá terra e não dá estrutura, e não dá uma cooperativa, e não dá... Então, vamos montar. Quer ocupar a gente? Quer pôr gente no mercado para ganhar razoavelmente? Então, monta uma cooperativa de fruta na beira do São Francisco, monta não sei o quê, ajuda a irrigar, e vamos ver quem quer trabalhar a sério e permitir... Que isso cria uma cooperativa, que isso cria uma situação. Então, assim, eu acho que o mercado hoje, até estamos estudando em formar uma cooperativa, eu acho que o mercado hoje é um mercado que você tem que ser... Se você não é grande, você tem que ser grande. E para você ser grande, você tem que... Ou você é grande sozinho, ou você se une. E a união hoje se dá por pool de compras, pool de vendas... Cooperativas, nós estamos em pool de compra, nós estamos em pool de venda, eu estou em cooperativa. Porque hoje, quem tem 5 mil bois para entregar para um frigorífico é nada. Esse cara não tem força nenhuma. Eu sou o balcãozão. Então eu trato de me unir a outros e ter 200 mil bois, 150, 200 mil bois. E eu vou perder liberdade de negociar. Mas esse grupo negocia inteiro melhor do que eu. Esse grupo compra melhor do que eu. Então, este caminho eu não vejo como fugir disso na agropecuária. E por que a gente é tão fraco em cooperativismo no Brasil, quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, que tem associações fortes, cara? Porque a gestão do cooperativismo... A Europa tem associações fortes. Então, eu acho que um pouco está voltando a crescer o cooperativismo, principalmente no setor financeiro, que tem regras especiais, como aí tem Sicredi, Sicob e outros tantos, que tem alguns pequenos benefícios.
Mas Mas no cooperativo agrícola, Aham. eu acho que nós tivemos tanto plano, dificuldade de gestão. Associativismo, por exemplo. Sim, a Delta Gen é um associativismo, Sim. é um deles. Eu acho que o problema do associativismo é que ele tem que ter muito foco. Se ela quiser, qual é o foco o que nos une? Eu brinco muito, eu tive muita discussão dentro da própria Delta Gen. O que nos une? Nós vamos fazer compras em comum? Não vamos. O que nos une é genética. Eu não tenho como ter mercado de compra. A informação. Um no Mato Grosso, o outro lá. A informação nos une, a genética nos une, a troca de experiência nos une, mas comercialmente, o que nos une é genética. Uhum. E toda a troca de informação. Mas nós não conseguimos fazer uma compra coletiva. Por quê? Cada um precisa de uma coisa. Cada um precisa de uma coisa e cada um está num lugar. E cada um é abastecido pelo seu cliente local. Eu não consigo fazer uma venda comum. Como você não consegue fazer uma venda comum? É fácil, o cara tá na Bahia, mas eu combinei de entregar tudo em Cuiabá. Tanto faz. Não, acabou, esse cara não participa. Então, assim, acho que cooperativa, associação vão ser importantes. Agora, a cooperativa teve muita quebra de cooperativa porque a gestão foi complicada lá atrás. Porque o mercado também era muito complicado. A gente fala de cooperativa frigorífica, por exemplo, que se metia com a indústria, né? Sim. E indústria é um negócio difícil. Então, é ingrato. Eu acho... Mas qual é o foco de um grupo de pecuaristas? É fazer, são dúvidas mesmo. Um grupo de pecuaristas, vamos fazer uma cooperativa para comprar em comum, talvez para vender em comum, mas será que o nosso foco é, de fato, uma cadeia, fazer frigorífico? Acho que não. Acho que não. Então, a complexidade de desmontar o boi e distribuir é Então, enorme. aí você complicou isso, a gestão demais da conta. E aí sim, talvez você perca o foco. Fica com muitos focos Então, eu acho que nós vamos ter que ter foco para as coisas essenciais. Vamos produzir, vamos comer, vamos comprar adubo em comum? Vamos comprar defensivo em comum? Vamos vender boi em comum? Olha, nós temos nesse grupo aqui todos X que unidos, dentro da cooperativa, podem fazer boi com marmoreio. Então vamos vender esse lotinho com marmoreio para esse? Vamos vender aquilo lá para outro? Quem está no commodity, eu te prometo te entregar. Mas isso você está falando pelo lado produtivo. Pelo lado produtivo. Pelo lado de interesses regulamentares. Aí que eu não vejo união, mas não é nada. Tem pouca mesmo, mas é porque é difícil o processo. Ele é difícil. Mas eu acho que está melhorando. E está melhorando, e está crescendo, e vai crescer. Não porque é genial a cooperativa, é porque nós não estamos sendo uma alternativa. Ou nós vamos nos unir via pool de compras, ou via cooperativas, via isso e via aquilo. E tem que ter as vantagens fiscais, as vantagens... Porque nas cooperativas você começa a ter que entender os prós e os contras. Porque o que você assume responsabilidade como cooperado. Porque também, mesmo nos bancos, as pessoas têm muita noção, tem muito banco atrás de cooperativa que quebrou, sim. Hoje não. Está bem mais estruturado. Está bem mais estruturado. Profissionalizado. Etc. E no caso financeiro, tem regras que favorecem um pouco as cooperativas para que elas tenham condições de brigar com os Itaús, com os grandes bancos da vida. Senão não teriam sido engolidos. Elas têm que seguir as mesmas regras, né, dos conselhos. As determinações regulamentares brasileiras servem para bancos e cooperativas. Acho que isso colocou um pouco de ordem na casa. Isso foi um processo interessante de profissionalização do setor. E hoje são empresas fortes. São empresas fortalecidas mesmo, que trazem muitos benefícios, coisas positivas. Eu acho que as cooperativas, como o Pool, por exemplo, deveriam ter facilidade de tomada de crédito, com regras um pouco diferentes. Então isso favorece a união dessas pessoas para... Num momento de crédito desse, eles têm uma associação indo buscar o crédito para todos. Com mais força para bater na mesa e pedir o que quer e não só passar o chapéu ou ajoelhar e rezar. Isso, exatamente. Que é o que acontece com a grande maioria. É isso aí. Muito bom. Obrigada pela abertura, pela sinceridade. Papo muito inteligente aqui, muito bom. Inteligente eu não sei, mas a gente vai tocando aí as coisas, né? Sim. Porque... É bom mexer, acho muito, muito prazeroso e assim é isso, acho manter um otimismo no futuro, porque acho que não tem nenhum país do mundo que possa produzir alimentos como o Brasil, carnes, grãos, etc e tal. Aonde tem uma possibilidade climática de ser parecido, tem uma série de problemas que é a África, que vai levar tempo para chegar lá. Não é uma incapacidade, é uma série de outros problemas, inclusive advindos do colonialismo.
da distribuição diferente, como é que se repartiu a África, Está entre como é as que virou. rendas mais baixas do mundo. E está entre as rendas mais baixas do mundo. Aí você tem um problema para acessar. Mas vai crescer a renda, tem crescido a renda. O maior potencial de consumo per capita e de população É a África. está ali. A Índia tem crescido muito, mas no Também. caso de carne não, mas a Índia tem crescido muito. Acho que nós temos que enxergar que nós estamos aqui preocupados com a Europa está perdendo cada vez mais relevância no mundo econômico. Na verdade, nós temos um Estados Unidos muito forte, uma Ásia muito forte, como um todo, e uma África que começa a crescer. Estados Unidos começam a perder relevância também. Tem conflitos internos ali que eu olho no longuíssimo prazo e falo... Não. Nada é Deu para ruim, sempre. deu ruim. Nada é para sempre. O domínio inglês não foi para sempre, antes o domínio português não foi para sempre, espanhol. Os astecas, nada, os incas... Nada é para sempre. Mas os eu maias, acho que os Estados Unidos os têm uma coisa egípcios, que é a Babilônia. uma estrutura montada, muito bem feita. Sim. E continua tendo o conhecimento. Olha as 100 melhores universidades do mundo e vê quantas estão nos Estados Unidos. Mas já foi assim para Roma também, já foi assim. Sim. Para os persas também já foi assim. Sim, os caras sim. já foram. E isso eu Mas olho quando hoje. eles começaram a cair, começou a cair as faculdades, começou a cair uma série de problemas. Eu acho que já está caindo, mas o processo é lento, eu acho. Não, com Acho que é certeza, lento. com Então, certeza. Porque Ainda tem uma hoje. população jovem ainda. Agora eu vejo aqueles caras acampados nas universidades lá, eu falo, meu senhor, o que será que vai acontecer aqui? A discussão é política. Na verdade, Os caras querendo tirar a bandeira dos Estados Unidos e colocar a bandeira da Palestina e pedindo água. Agora a universidade tem que trazer aqui água e comida para eu acampar. Eu falo, cara, assim, a vida não funciona assim. Eu acho que nós temos uma geração que chamamos de geração Z, sei lá o quê, uma geração nova aí que nós temos que aprender como é que eles pensam. Ou eles não têm que... Porque o mundo vai mudar. Não, já mudou. Já mudou. Eu sempre brinco. Eu perdi meu pai cedo, mas meu pai era mais velho do que eu. E eu lembro dele falar pra mim, eu não entendo mais o mundo. Não entra mais na minha cabeça. Eu tô 39 hoje falando a mesma coisa. Não entra mais na minha cabeça. Você perdeu teu pai com que idade? Eu tinha 27. 26 para 27. É a idade que eu tinha 26 para 27 também. E a gente aprende a se virar, mas dá uns socos na vida. Eu já estava trabalhando, já pagava minhas contas, já tinha minha independência. O Serginho, você conhece meu irmão? O Serginho Sim, foi conheço o bem. mais novo, ele que foi pego mais de calças curtas, porque ele que teve pra fazenda. Na nossa, sei lá, o jeito que a gente conseguiu encontrar. De equacionar. Você vai estar no IC semana que vem? Não vou. Que não pena. vou. Eu queria estar, mas não vou. Sei que você vai fazer uma palestra lá, né? Mas deve ser muito bom. Eu não consigo porque eu tenho uma reunião marcada bem no mesmo dia, senão eu ia. Tá bom. Eu quero ver se eu vou depois do IC com calma. Tá bom. Pegar o Luiz Borges, o IC ali sozinhos e eu vou andar à toa. Aprender. Mas sucesso lá na palestra do INC, que tudo corra bem. Obrigada Ele por ter também tem um vindo trabalho aqui. importante, sério, bem feito, muito bem feito. A gente tenta, todo dia. Obrigadão. Obrigado, eu. Valeu, obrigado por ter Abraço. acertado o convite. Valeu, turma, até a próxima. Obrigado, até a próxima.